Na hora que eles chegam, assim, no Baratier, eu fico muito feliz, assim, de ver o Baratier, porque... Antes deles irem, o Johnny fala que tem uma pessoa que às vezes aparece naquele lugar. Isso, e aí por isso que o Zoro também fica interessado. Fala assim, ó, aquele cara lá que você é interessado... Que tava procurando, né? Tipo assim, que o Zoro tava na busca desse cara. E antes também deles encontrarem também esse lugar, né? Logo junto, assim, eles encontram a Marinha, né? Um navio da Marinha. Logo junto ali, Muito bom, muito bom. O Baratier, também não sei se vocês já viram, mas eu acho que eu vou colocar o link na descrição aqui. Tem um vídeo do live action da Netflix, em que eles já estão construindo o Baratier inteiro. Né? Insano. É um navio gigantesco. Não vou falar disso, não quero falar disso. Beleza. Os caras estão desperdiçando dinheiro, insano. Os caras fizeram o barco do Shanks. Cara, CG podia resolver, mas os caras estão construindo de madeira o barco, o Baratier, uma plataforma na frente para os navios atracarem e irem comer. Muito doido. Tamanho real, muito doido. Absurdo, com a bocona de peixe na frente, que é um formato de peixe, né? O barco. Insano. Inacreditável um negócio desses. Eu fico... Não, absurdo. Eu fico muito feliz. Mas, beleza. Vê o Baratier, chega o navio da Marinha logo em seguida. Eles têm um micro confronto ali entre os dois, né? Os caçadores de pirata vai pra cima do cara e tomam uma coça. E aí o cara fala assim, não, deixa esses caras aí, mais a fundo o barco deles. Deixa esses caras aí mais a fundo o barco deles. Enquanto eu vou indo com a moça aqui pro restaurante pra comer. E aí manda uma bola de canhão. O Luffy fala, não vou deixar quebrarem o meu barco recém-adquirido. Vira um balão e se infla pra proteger o barco. E a bola de canhão vai lá e acerta o próprio restaurante que eles estavam querendo ir. Muito bom, tudo bem construído pra trama dessa parte. O cara entra pra pedir comida junto com a moça que ele tava lá, enquanto o Luffy é pego pelos cozinheiros pra ir lá pedir desculpas porque ele destruiu parte do restaurante. E aí essas coisas acontecem em paralelo. A introdução do Sandy é maravilhosa. Cara, é perfeito. É inacreditável. O tenente tá ali com a moça, tá jantando, almoçando, acho que é de dia, né? E ele almoço. E ele tá querendo se mostrar pra ela. Putz, essa me pegou muito, cara. Ele tá querendo se mostrar pra ela, mostrando os conhecimentos dele de vinho. E aí ele chama o garçom. Nossa, é perfeito. Mas, garçom, esse aqui é um vinho amadeirado dos montes nortes de não sei aonde e tal. E aí o garçom vira e fala assim, não podia estar mais errado do que isso. E eu não sou o garçom, eu sou o sous-chefe do restaurante. E vai embora. Ele nem fala qual que é o vinho certo. Ele fala, ele fala assim, você tá errado. E vou embora. Vou embora. E aí o cara que ele era o centro das atenções, porra, um tenente da marinha tá ali, levando uma bela moça pra jantar e tal. E aí virou o centro das piadas, né, galera? Todo mundo rindo. A galera não conseguindo se segurar de rir deles, né? Ai, que tonto, meu Deus do céu. Anos 90, né? Porque o Sandy fumando um cigarro no restaurante, né? Tranquilamente. Foi antes da lei do Maluf, do negócio. Antes deles implementar isso daqui não podia. Que não podia. Verdade, ele fumando sempre ali, como sempre. Que aí a versão da 4Kids... Era um pirulito, Era um pirulito. Né? É um chefe que tá sempre fumando um pirulito, sei lá. Cara, eu assisti One Piece quando eu era, tipo, muito criança, tipo, 10, 12 anos. E só bem recentemente, poucos anos atrás, que eu tive interesse e depois vi tudo, né? Uhum. Poucos anos é quantos, assim, mais ou menos? Um ano e alguma coisa. Durante a pandemia. Foi durante a pandemia, né? E foi durante a pandemia que eu descobri que ele tinha um cigarro e não um pirulito. Incrível, incrível. Porque o que passava na, sei lá, já era Cartoon, não lembro, não sei quanto tempo atrás, era com pirulito, era a edição da 4Kids. E deixava muito, assim, explícito que era um pirulito e todo mundo que assistia ficava assim, mano, por que esse cara fica com pirulito, tá ligado, mano? Um chefe de cozinha, chefe de cozinha com pirulito. Bem que o cigarro também, né? O chefe de cozinha também, cigarro. Mas essa estética já é explorada. Estética formada, né? De um chefe lá, de um restaurante francês. De um restaurante meio barra pesada também, ainda assim, fumando, assim, de lado e tal. E aí, beleza, ele se encrenca lá com o tenente fica puto, tá pensando numa vingança, volta pro Luffy lá pedindo desculpas. Meu Deus, você perdeu a perna por minha culpa, desculpa isso. Ele achou que tinha perdido a perna e já tava com uma perna de pau logo em seguida, né? Super rápido fazer a transição, né? E aí inocência, ele começa a chorar. E aí ele fala assim, não, a perna eu já perdi, mas eu tô machucado o resto do corpo, pô, sabe, não é isso. E o meu telhado, você destruiu o restaurante aqui, ele fala assim, você quanto vai ter que pagar? Ele, não tenho dinheiro. Ele fala assim, então você vai ter que trabalhar pra ajudar aqui na cozinha pra pagar o prejuízo. Aí ele fala assim, tá bom, eu consigo ajudar. Ele falou, tá bom, você vai ter que fazer 1 ano. Cara, não, uma semana. Uma semana, ele tá negociando.
Um ano não. Uma semana. Aí o cara fica puto. E aí rola meio que uma luta entre eles ali. O Luffy meio apanhando, ele não tá revidando até porque ele tá errado ali na situação. Ele que cometeu o erro todo. E aí, beleza. O chefe tá discutindo. Não, você vai trabalhar um ano, mano. Não é uma semana, um ano. Volta pra lá pra baixo. É perfeito. É perfeito. O tenente vai lá e chama de novo o garçom. Fala assim, o garçom, vem aqui. Vocês servem comida com inseto? Aí o Sandy, inseto? Mais uma referência clara a Chaves, hein? Mais uma. Aí ele fala assim... Ele sabe de algo. Ele fala, inseto? Aí fala assim, que tipo de mosca é essa aqui na minha sopa? Que besta isso aí, meu. O Sandy fala assim, desculpa, eu não sei, eu não sou especialista em insetos. E a galera de novo se racha, o cara tá tentando meter uma piada em cima do garçom porque humilhou ele, e aí só toma de volta. E aí... o cara fala assim, não, o que você tá achando que você é? Eu sou um cara da marinha e tal, não sei o quê. E destrói a mesa e derruba a sopa e tudo mais. E aí que o Sanji fica puto. Essa é meio pegada, essa eu não tirava não, mano. Ele fala assim, você não pode ter tirado a mosca da sopa e tomar o resto? E eu não tomava. Não, desculpa. Eu sou um pouco nojento pra comida. Mas a sopa, a sopa é foda, cara. A sopa é tudo líquido. Justo. Caiu um negócio ali, já era tudo. O negócio ficou... Eu tenho... Tá, mas em relação a isso, tem duas coisas pra falar. Primeiro é que, tipo, é spoiler. Então, vocês sabem por quê que o Sanji falou isso? Sim, Tá claro. ligado? Tipo, quem já sabe depois que acontece sabe disso. Mas a segunda coisa é que um spoiler que a gente vai falar daqui a pouco, que é desse volume, é que é um bar conhecido por pirata, tá ligado? Tipo, um pirata que sabe que tem que comer laranjas que morre por causa disso. Isso é verdade. Então, tipo, mano, é uma mosca, tira, tipo, é pirata, tá acostumado. Tira e come. Não, e tem um outro detalhe muito específico nessa ceninha aí da discussão deles brigando assim sobre a mosca, que literalmente o Sanji olha, ignora e vai direto falar com a mulher do cara. Claro, já começa a estar em cima dela. Ele é super mulherengo, e aí ele começa a falar assim, não, eu tenho um vinho aqui específico, se quiser, você pode vir tomar um drink aqui comigo, não sei o quê. Sim. E, mano, o cara tá tirando um sarro dele, cantando a mulher dele. Mano, o marinheiro tá muito brabo. É que o Sanji também não tem limites, né, cara? Pelo amor de Deus, ele... Apreciador, né? Não, ele é um apreciador, mas ele não lê a situação, né? Ele já tava, mano, andando em cima. Só que aí que tá, isso no anime mostra, mas no mangá não mostra a luta entre eles, porque é segredo. O Sanji lutando é segredo. Mas no mangá não mostra, já corta pro marinheiro falar assim, então vamos lutar? Corta. Tá o cara ensanguentado, ou seja, o marinheiro tomou uma coça danada. O Sanji fala assim, desperdiça comida, quer vir pra bater em mim e tal, não sei o que. Pô, fica putaço. Corta de novo pra um outro chefe, que é o rival, talvez, do Sanji ali no restaurante, e ele pega e fala assim, o cliente é Deus, o cliente é o que manda, o dinheiro dele é que importa, ele tá treinando coisas contra o espelho de como receber um cliente, e todas as opções são péssimas, né, de como ele recebe um cliente, é sempre mal feito o negócio, mas ele vai lá, sai do banheiro, vai pro salão e vê o Sanji dando uma coça no cara, fala assim, tá maluco de bater num cliente pagante? É sempre essas histórias aí e tal, não sei o que, discutem ali os dois, o tenente tá ali no meio da discussão, tá tentando entender que tipo de restaurante é esse, mas o outro chefe vai lá e discute com o Sanji. Nesse meio tempo, a luta no segundo andar entre o chefe do restaurante, o Zef, né, o nome dele, e o Luffy, esquentou ao ponto deles brigarem e eles irem parar no meio do salão, quebraram mais ainda o restaurante, discutindo do porquê que quebraram o restaurante. E tão tentando entender, que merda é isso aqui? O que tá acontecendo aqui? Mano, vocês estão discutindo de novo? Pô, não é possível. E aí o Zef, ele bate no cara da marinha também. A marinha não tem autoridade ali dentro daquele restaurante. Ele não representa nada. Ele tá tentando se meter no meio de uma discussão entre os chefes. É ali que importa. Só que, enquanto acontece isso, é loucura, né? É uma doideira isso aí. Um cara da marinha vai falar pra almirante. O cara que a gente capturou, que era Marujo, da tripulação do Don Krieg, ele escapou da prisão que a gente fez. Cara, como? A gente capturou ele moribundo, tava prestes a morrer, e ele tá há 3 dias sem comer, desde que a gente capturou ele. Já demonstra algumas coisas aí, do tipo assim, a marinha, quando captura o cara, deixou o cara sem comer dentro da prisão e tal, pesado. Mas, o cara também é perigoso, porque ele tava moribundo, e sem comer há 3 dias, e ainda assim conseguiu fugir da prisão. Chega lá, entra, e aí, ao invés de ser servido pelo Sanji, é servido pelo rival dele. Aí ele mostra como é diferente o tratamento. Cliente e tal, ele fala, ele xinga o cara, ele fala, eu não lembro como é que traduziram isso agora, desculpa. No meu foi bem-vindo, senhor bastardo.
Senhor algo assim. Acho que é isso, No que eu vi era cara de polvo, alguma coisa assim. O cara fala assim, você vai comer aqui? Ou seja, a Marinha tá acabando de falar que esse cara fugiu da prisão. E aí ele fala assim, não, é um cliente. O senhor vai comer aqui? Ele fala, vou. Só uma pergunta, o senhor tem dinheiro? E o cara tá, tipo, com uma arma, assim, do tipo, não, vou comer aqui, mano, de graça. Só vai lá fazer a minha comida. E aí o cara vai lá e arrebenta ele, mostrando que ninguém ali é ruim de briga. Todos eles são muito fortes pra lidar com piratas. E aí, bate no cara também e fala, mano, o cara acabou de fugir da prisão, ou seja, ele é um cara perigoso, mas o cara deu uma porrada e fala assim, meu, mais um vagabundo que quer comer de graça, tal? Pô, aí não, né? Vai lá, derrota ele, chuta ele pra fora. Nesse meio tempo, o tenente da marinha fala assim, meu, eu tô fugindo daqui porque eu não quero nem saber desse restaurante maluco, cara. Tá todo mundo apanhando que entra aqui, né? Foi embora. Enquanto isso, o Sanji faz um prato de comida, o cara tá lá, foi encontrado moribundo na prisão, ficou 3 dias na prisão sem comer, fugiu da prisão, pediu um prato de comida cometendo toda a banca, mas apanhou de novo. O Sanji vai lá, entrega um prato de comida pra ele e fala assim, come aí. E aí o cara chorando, assim, começa a comer, ele fala, melhor comida que eu já comi na minha vida, pelo amor de Deus, isso aqui é muito bom, eu pensei que eu ia morrer. Aí quebra um pouco da máscara do cara, porque ele tava metendo todo... né? Ele tava todo metendo uma pose de machão lá, e mandando com arma e tudo mais, mas pelo amor de Deus, o cara era um moribundo com fome, ele tava ali, devia estar numa posição de humildade. Só que o Sanji... Só que aí o Sanji vai lá, entrega o prato de comida pra ele e come. Ele agradece e tudo mais, e o Luffy vê isso. O Luffy vai lá e vê... A frase perfeita, assim, ele olha, ele tá assim, ó, apoiadinho, olhando pra baixo, assim, vendo o Sanji fazer, porque não tem ninguém ali acompanhando ali o Sanji. Não tem acompanhando tal, essas coisas, isso. Aí ele dá uma risadinha e fala assim, achei aquele cara que eu tava procurando, sabe? Achei, porque ele... Não tinha uma criança perto pro Luffy começar a julgar caráter. Isso. Outra coisa. Precisava de um moribundo. Exato. Ele precisava de um moribundo aí. Aí o cara falou assim, já sei, é esse cara. Esse é o cara que eu quero. Ele falou assim, entra na minha tripulação já, você é mais um cozinheiro. Aí o cara fala assim, que? Não, eu recuso. E o Luffy fala, não, eu recuso sua recusa. E pronto, tá ligado? E você vai e acabou. E aí eles estão falando lá e falam assim, cara, meu trabalho como cozinheiro é fazer a comida. O cara pega e agradece, pula pro mar num botezinho salva-vidas da vida, né? Tipo, aquele botezinho bem pequenininho. Antes disso, ele pergunta pro Luffy o que ele queria como pirata, e o Luffy fala que ele vai achar o One Piece. Verdade, vai achar o One Piece e vai ser o Rei dos Piratas. Isso. E na Grand Line, ele menciona a Grand Line. Passar pela Grand Line, porque o cara fala assim, cara, não vai. Juro por Deus. O cara é perigoso, né? O cara perigoso falou, cara, lá é o inferno, mano. Não, esquece isso. Mas ele fala, tá bom, mas eu vou mesmo assim. E acabou. E aí o cara pega o botezinho salva-vidas e vai embora. E aí chega o Zé e fala, é você que tá aí, o Sanji, fazendo essas coisas e tal. E aí o cara pede desculpas, o Gin, desculpa, ele tem um nome, né, Gin. O Gin, ele fala assim, putz, desculpa, Sanji, você vai tomar uma bronca ainda por mim. Aí o Sanji vai lá e joga os talheres e o prato no mar. Mas como é que eu vou tomar bronca se eu não tenho nem provas do que eu fiz? E aí o chefe fala assim, entra logo aí e volta a trabalhar. E você também, o ajudante de... Como é que ele... Putz, tem um nome disso. Ele não é garçom ainda, o Luffy, né? Ele é alguma coisa. Não trabalha em restaurante, não sei. Ajudante de garçom. Estagiário, pode crer. Estagiário. Tem uma cena maravilhosa ali dentro. Ele tá todo mundo brigando. Cozinha, né? Quem assistiu Masterchef, porque você não sabe, é um reality show, né? Baseado na realidade, toda a cozinha é assim. Tem a Ana Paula Padrão falando, 1 hora só pra fazer negócio. Beleza. Aí, cara, uma bagunça. Tá tudo correndo contra o relógio e o Luffy tá sentado assim. Aí ele fala assim, você tem tempo pra ficar parado aí? Ajuda alguma coisa, vai lavar a louça. Aí ele vai lavar a louça. E aí, todo mundo discutindo. Não, mas e o cara? Você expulsou ele. E se ele voltar aqui com o Don Krieg é perigoso. Ele é o pirata mais forte do East Blue. Já estamos setando algumas coisas aqui, né? Exato. Ele é o cara mais perigoso do East Blue. Tanto é que ele tava na Grand Line já. Aí, eles começam a ouvir um crack. E ele fala assim, o Luffy tá lavando a louça, ele joga e quebra todos os pratos depois que ele lava. E aí, os caras falam assim, quantos pratos você já quebrou? Aí ele, desculpa, eu esqueci de contar. É muito bom, cara. É muito bom. Ele acha que é isso que as pessoas estão se importando. Ou seja, ele é incapaz de tudo que ele tá fazendo ali. Ele não consegue ajudar na cozinha de verdade. Mesmo aquela 1 semana que ele prometeu, ele não consegue fazer direito. Então eu vou lavar essa panela aqui. Ele queima a mão, só faz tudo errado. O cara fala assim, não, vai lá pra frente e vai receber os pedidos das pessoas e tal, né? Sai da cozinha aqui, porque tá quebrando tudo dentro da cozinha e eles estão conspirando. E se o cara voltar, né? Nisso, mostra
o Gin lá no barco com o Don Krieg, falando, então eu achei um restaurante que eles me ajudaram, me salvaram. Tá bom, então vamos lá. Volta de volta pro restaurante. Nesse meio tempo, o Zoro, a Nami e o Sop... Isso. Acontece até até antes isso. Isso, eles estão lá dentro do coisa, porque eles estão assim, o cara tá demorando demais, achou que ia só ir e voltar, né? Mas não, foi lá e tá trabalhando lá. E eles assim, tá aí. E ele fala assim, caramba, não é possível, vocês estão aqui me esperando, tá, no bem bom, enquanto eu tô trabalhando. Ele vai servir eles ali, o Sanji chega e ele dá em cima da Nami e tal, né? A Nami fala, não consigo pagar essas coisas, né? Ele, não, então pra você é de graça e tal, porque ele é assim. É isso. Ele e ela se merece, né? Porque ela tá dando golpe, assim, eu não tenho dinheiro. E ele, tipo assim, não, minha bela dama, não se preocupe, o seu jantar eu pago. Aí e o Zoro, os caras, tipo, ok. E aí começa já a ter a dinâmica entre eles ali, já se formando, né? Já se criando. Enquanto tá acontecendo isso, o Gin chega com o Don Krieg. E o Don Krieg tá caindo aos pedaços. Ele tá... O barco tá todo destruído do Don Krieg. Tá um barco gigantesco. É gigante, assim, é muito maior do que o Baratie. E o Baratie já é muito maior do que o deles, né? É maior até do que o da Marinha. Chega o barcão lá do Don Krieg gigantesco. E aí, tá lá com o Don Krieg. Os caras, meu Deus, ele veio cobrar e tal, não sei o quê. E aí eles falam assim, não, ele tá com fome. Ele precisa comer. Isso é engraçado. Ele fala, ele precisa comer. E aí eu tenho dinheiro agora. Porque eles devem ter tesouro lá dentro do barco e tudo mais. Só que até o cara que se importa com dinheiro, ele fala assim, não, alguém chama a Marinha aí, vamos prender esse cara aqui. Acabou, pega essa oportunidade pra prender os caras e pega a recompensa, sei lá, se precisar. Não vamos servir esses caras, eles são perigosos, os caras vão atacar a gente. Nessa, chega o Sanji com um prato de comida e fala assim, pode comer. É isso que o Sanji faz. Toda vez, o pessoal com fome, ele dá um prato de comida. A galera, você tá maluco? Ele vai trair a gente e tal, não sei o quê. Um cara começa a contar a história do Don Krieg. O Don Krieg é isso. Pra você ter certeza do que vai acontecer, não é do tipo assim, mas será? Pô, o cara é malvado, mas pô, ele tá com fome aí. O Gin era malvado também, mas ele ficou super agradecido pela comida. Será que o cara também... Mas não, o cara, ele é feito disso. Ele é feito dessas traições. Ele é um vilão. Ele é um vilão. Ele fala assim, não, ele começou traindo não sei quem, não sei o que lá, e é assim que ele ficou o maior pirata do East Blue, do mar em que eles estão. O Don Krieg termina de comer, tá forte, já vai lá e ataca eles, assim, ou seja, realmente se concretizou tudo aquilo. O Don Krieg fala, não, eu gostei desse barco aqui, o meu tá meio quebrado, eu vou roubar, esse barco aqui é meu. E a galera, não, você é maluco? Falou, não, eu tenho 100 piratas lá dentro do meu barco, e eles estão precisando de comida também, alguns já morreram de fome, mas façam comida aí pra os 100 caras e eu vou pegar o barco de vocês e vocês que se fodam. E aí a gente vai levar o barco de vocês. E eles, tá maluco? Acho que a gente vai fazer essas coisas? E aí o Sanji começa a ir, é muito bom, o Sanji começa a ir em direção à cozinha, tô indo lá. Todos os cozinheiros puxam a arma pra cima dele, ou seja, todos eles andam armados, falam, não vou deixar você fazer isso, cara, você tá maluco? É uma traição, né? Por enquanto é só ele a gente consegue lidar, mas os 100 caras, se tiver 100 caras, eles vão dominar o barco aqui, cara, não vai dar, não faz isso. E o Sanji vai lá, eu tô vendo alguém com fome, eu vou fazer a comida pra ele, dá licença pra mim. O Don Krieg fica falando, você é esperto, você sabe o que você faz, ameaçando. E eles falam assim, enquanto só tem um cara, a gente consegue lidar. E aí eles tentam atacar o cara, e o cara mostra que ele tem uma armadura tipo Cavaleiro do Zodíaco, uma capa. Ele defende com a capa, assim, dele, assim, e aí quando ele solta a capa dele, ele tá com uma armadura toda de ouro, assim. Tudo de ouro e tudo mais. Dentro da armadura tem várias armas, assim, ele começa a tirar então. Isso pra mim já é tipo Oda metaforando. É o Oda com metáforas ali do tipo assim, tipo o Kuro, que ele falou que o Kuro é um pirata pior do que o Usopp. Esse aí, o Don Krieg, já é do tipo assim, você é um cara de merda. Você tá cheio de armaduras e tudo mais, você é um cara podre por dentro, mas você tem uma armadura reluzente, sem ele mostra que ele foi uma construção dele, ele é um cara que ele só cresceu na vida traindo o de cima. Perfeito. Então, tipo assim, ele fala que ele traiu pra conseguir o barco, ele traiu pra não sei o quê, e assim que ele foi crescendo. E ele tem uma manopla, assim, como se ele fosse o Thanos, assim, sabe? Uma manopla de diamante. E tudo o cara de tesouro. Super rico, tudo e a apresentação dele, ele fala que ele tá moribundo, eu não tenho dinheiro, tô com fome, não sei o quê, tá ligado? Então, tipo assim, você vê que o cara é de uma índole terrível, terrível. Beleza, mas no visual dele você vê que a construção é metafórica, né? De tipo, por fora ele é todo brilhante, todo bem imponente, mas ele é um cara podre por dentro. Você quer metaforar, então eu vou fazer uma metáfora aqui, que aparece o chefe, que não tem a perna, não esqueci o nome dele. O Zef. Aparece o Zef do lado do, tipo, de perfil assim, ele e o Dom. O Zef,
ele tem um chapéuzão enorme, aquele chapéu de chefe, só que é muito grande. É muito maior, é comicamente grande, é. Quando aparece os dois, um de frente pro outro, o Zef é menor do que o cara. Exceto quando ele tá com o chapéu, ele fica muito maior. Como se ele, sendo um chefe, ele é uma pessoa maior do que o outro. Sim, faz sentido. Não sei se isso é proposital, não sei se isso é uma metáfora ou se foi só pela piada. Eu vou te falar que, assim, tem muita coisa que o Oda, ele estuda, né? Essa é a questão. Ele estuda técnica de escrita, de desenho e tudo mais. Então, claro que nessa época aí, ele tinha o quê? 20 anos de idade. Mas ele pode 25, eu acho. Ele pode ter estudado naquela época do tipo assim, pô, espelhos, sabe? Opostos e tudo mais. Colocar algumas coisas assim. É possível, sim. E você captou. Desde o começo, assim, o Oda gosta de trabalhar dualidade. Então, tipo assim, sempre o cara muito bom e o cara muito mal. Eles estão sempre interagindo. Mesmo em questão de força, assim, ele não gosta. O Oda não é o tipo de cara que vai ficar, tipo assim, comparando o poderzinho do poderzinho, assim, tal. Mas na hora que o Don Krieg olha pro Zef, ele fala, opa, esse cara aqui tanto é que não é um cara comum. Quando o Zef chega com um saco de comida e fala assim, ó, tá aqui, é comida o suficiente pra 100 pessoas. E aí os caras falam assim, chefe Zef e tal, não sei o quê. E aí o cara já fica, Zef? Conhece esse nome. E aí ele fala assim, não, mas você vai dar comida pra 100 caras e tal, não sei o quê. Aí o Zef dá chega pra lá pra todo mundo e fala assim, algum de vocês já soube o que é ficar faminto, achar que não tem mais esperança de você achar comida de novo e achar que você vai morrer por isso? Aí todo mundo quieto, assim. E só mostra ele e o Sanji. Os dois que pensam dessa mesma forma. Exato, Por que os dois pensam dessa mesma forma? O Sanji, nessa hora, acende mais um cigarro e fica quieto. Ele não fala nada. Mas tem uma outra coisa também que é meio importante, que o Zé fala assim pro Dom, você foi pra Grand Line e voltou. Não, peraí, tem uma questão. O Don Krieg fala do passado do Zef. Então, ele chega falando, tipo assim, você não é aquele pirata? Não, mas o Zef provoca isso. O Zef provoca. Porque a galera fala assim, esses 100 caras vão vir aqui bater na gente. E ele fala assim, se eles tiverem a moral de luta ainda neles, o espírito de luta dentro deles. Vocês não acabaram de voltar da Grand Line derrotados? Não é isso que aconteceu? O maior pirata do East Blue foi pra Grand Line e tá voltando aqui com um barco destruído, falando que perdeu metade da galera e tem 100 caras moribundo. Quem fala isso é o Don Krieg pro Zef. Então, aí o Don Krieg vira pro Zef e fala assim, mas você tá falando o quê? Você não é o Zef perna vermelha aí? Perna vermelha porque ela ficava encharcada de sangue. Isso, você não é o capitão e chefe de cozinha de uma tripulação conhecida e tudo mais. Você era um cozinheiro que se recusava a usar as mãos em combate, e aí você só pegava e via a perna dele ensanguentada do combate e tudo mais. Você, pelo visto, que a gente achava que você tinha morrido no passado, mas você tá vivo aqui e sem uma das pernas. Você tá falando sobre ter moral depois de voltar da Grand Line derrotado? E aí o Zé fala assim, enquanto eu tiver as duas mãos eu cozinho, não tô entendendo. Ou seja, ele não é um combatente. Apesar de ter a perna vermelha, ensanguentada, de combater bem, ele é um chefe de cozinha. E ele tem as duas mãos, ele ainda cozinha, e aí por isso que ele tem o chapéuzão grandão e tudo mais. O Don Krieg, ele reconhece o Zef, e ele pega a carteirada que o Zef dá nele, ele devolve, e ele ainda vira e fala assim, eu voltei porque eu não tinha as informações. Você tem o diário de bordo de como passar pela Grand Line, eu quero. Só que, ele fala assim, não vou te dar, isso aí é uma memória minha, tal, não sei o quê. O cara fala assim, não, então eu vou roubar de você o diário de bordo. Mas aí ele vai pro barco alimentar os caras dele. Não, ele fala uma merda antes, né? O quê? Ele fala assim, que ele quer isso porque ele vai pra Grand Line, porque ele vai conseguir o One Piece e vai se tornar o Rei dos Piratas. Aí o Luffy lá de trás. O quê? O quê? Não, aqui não. Aqui não. E aí os caras falam assim, não, calma, você vai falar com o cara. E fala assim, não, sobre esse assunto aí eu manjo. Sobre esse assunto eu tenho lugar de fala, né? Eu que vou ser o Rei dos Piratas, não é você. Eu não posso deixar você sair tendo falado um negócio desse. Só que o cara vai lá pro barco, fala assim, você não sabe nem o que você tá falando. A gente enfrentou... É aí que ele fala, não é? Que ele revela como que aconteceu que é do barco deles. Fala assim, a nossa tripulação ali de 5 mil... Isso, de 5 mil piratas foi derrotada tudo por um cara só. Quem fala é o... É o Gin. É o Gin. Ele, né, vai embora e exatamente, o Gin conta a história. O cara foi lá alimentar os 100 funcionários dele, 100 funcionários dele, foi levar a marmita, e aí o Gin fala, nós fomos derrotados por um só cara. E aí ele fala, aquele olhar de gavião penetrante, dá arrepio só de lembrar. E aí o Zoro já aguça a orelhinha dele do tipo assim, olhos de gavião, tal, não sei o quê. E aí o Zef, muito perspicaz, fala assim, nossa, você falou de olhos de gavião? Deve ser o Olhos de Gavião. É o nome do cara, não, né? É, Olhos de Falcão, né? Olhos de Falcão que ele fala. Então, pelo menos na minha Na minha foi Gavião. No seu foi Gavião? Fala assim,
Deve ser o óleo de gavião, né? E esse óleo de gavião é só um apelido, né? Depois a gente vai descobrir o nome dele de verdade. Ainda nesse volume. O Zoro fala assim, então o Yosaku lá falou que já foi visto aqui nessa região, então ele tá certo. Realmente o cara foi visto aqui. Show. Eu tava procurando esse cara. Foi lá alimentar os 100 caras, o Don Krieg. Nessa hora, o barco é dividido em 3. E aí todo mundo, caraca, parece que o barco foi cortado. E a galera fala assim, não, cortado é impossível, desculpa, não tem como cortar um barco desses. Não dá, cara, é um barco gigantesco, e é realmente gigantesco, a gente sabe disso. Foi cortado em 3. E aí eles estão tentando entender. Nos destroços do barco que se dividiu assim, aparece no meio, cara, vou falar, é muito estiloso, né? Não, acontece uma coisinha antes. O quê? Explode o barco, aí eles ficam, meu Deus, o que aconteceu? Aí vem os 2 caçadores de piratas e falam assim, gente, aconteceu alguma coisa, a Nami fugiu com o barquinho. É verdade. Nesse tempo, putz, e agora? A Nami fugiu com o barco e tal. Volta um pouco pra explicar como que ela fugiu, né? Ela tava vendo os cartazes de procurado, porque os caras são caçadores de pirata, eles andam com vários cartazes de procurado pra saber quem eles estão procurando. E aí ela olha um específico, fala assim, você ficou interessado nesse cara aí? Não, mas ele é perigoso, mas fiquei sabendo que ele tá voltando a agir. Mostra ela com uma cara meio de preocupada, uns capítulos atrás, antes disso acontecer. O Oda gosta de fazer isso. Quando ele quer mostrar que o personagem tá preocupado, o personagem tá cabisbaixo, tem uns riscos assim na cabeça assim dele. Sim. Então, às vezes não tem um balãozinho, né? Você tem que prestar atenção no negócio, né? No anime é mais na cara. Às vezes é um quadrinho assim no canto da página. Só que no anime é a tela inteira que tá acontecendo, mostrando a pessoa cabisbaixa. A Nami já mostra assim, tá, não sei o que, beleza. Só uma coisa, eu vou me trocar de roupa, vocês podem olhar pro outro lado? E aí eles, beleza, tá, virou pra trás, né? Ela vai trocar de roupa. E eles, não, vamos dar uma espiadinha e tal, não sei o que. Ela já joga eles pra fora do barco. Cai do barco e ele fala assim, desculpa, galera, tô indo embora. E aí vai embora com o barco. E aí o Luffy fala, meu Deus, vão atrás dela, pelo amor de Deus. Pega aí um bote aí e vai atrás dela, né? Aí voltamos pra parte que eu tinha apressado. Aparece no meio dos destroços do barco cortado em 3, um barquinho. É puro estilo, é puro design do Oda, né? Não, muito. Cara, os caras falam assim, que é isso? É um barquinho que parece aqueles barquinhos de papel que a gente monta assim, sabe? Ele tem um design de caixão. De caixão, é um caixão em cima assim, andando. Ele tem toda uma estética, ele é gótico, assim, meio né? gótica. Ele é gótico. Assim. Não, no anime tem velas com fogo verde. As velas com fogo verde em volta, assim, nas pontas. Perfeito. 4 pontas, estético. Assim. E ele navegando, assim, no meio do negócio, o barquinho dele é assim, pequenininho, só cabe uma pessoa, que é ele, né? E aí tem uma cadeira. Aí os caras assim, não, é o óleo de gavião, ele seguiu vocês até aqui. E aí ele fala assim, Ele fala assim, como que ele derrotou, então, quebrou esse barco? Ele fala assim, ele é o maior espadachim de todos. Do mundo, nem do mundo. East Blue dessa vez agora, de todo mundo que tem. E aí eles falam assim, mas como assim? Que espada que ele usou? Ele fala assim, se você tá buscando a espada dele, é só você olhar nas costas, porque ele tá andando, a cadeira gamer dele é tipo um crucifixo fudido em cima assim, e aquela é a espada dele. O cara é gótico, né? O cara que você chega nele e ele fala assim, não fala comigo não, menor, que eu tô sombrio. E aí, Drácula, né, mano? Exatamente, Drácula pra caramba. Ele chega, aí o Zoro fala assim, opa, não, vou lá pegar o barco da Nami. Opa, peraí, chegou o cara aqui, a gente já sabe que o Zoro tem o sonho de ser o maior espadachim de todos. E ele fala que tá procurando esse cara. Eu saí pra procurar esse cara, do tipo assim, cara, é o maior espadachim de todos. Quem é? Porque pra ele, a memória dele de o melhor espadachim que ele enfrentou era a menina, a Kuina. A Kuina, ele já superou ela, porque ela morreu quando eles eram adolescentes, ele ficou muito melhor, continuando treinando. Então, mas ele perdeu a referência, porque todo mundo que ele luta contra, até os dois irmãos não gato, é espadachim, né? Não é espadachim, e ele simplesmente destrói os caras. Quando ele tá com as 3 espadas, ele destrói. Fala, tá aqui o cara. Se eu sou melhor do que ele agora, já sou o melhor espadachim do mundo. Mas se eu perco pra ele, eu pelo menos sei qual que é a distância entre nós. E aí ele vai lutar contra o cara e ele fala, vou lutar contra você. Antes de você comentar sobre isso, tem só um detalhe que eu quero falar. A gente comentou do Kuro, da bala, do tiro. Falou, meio que perde a relevância. Aqui mostra bastante que vai perder a relevância em algum momento, porque um cara vai dar tiro no Mihawk, porque pra ele é totalmente relevante esse tipo de arma. Exato. Sim, então, cortando as balas, assim. Ele pega a espadona gigantesca e desvia, né? Já é pra gente olhar e já entender o quê? Em algum momento vai ter pessoas simplesmente banal esse tipo de coisa. Sim, exato. Eu acho que é muito bom o Oda já mostrando isso. Eu gosto do Mihawk aí. Porque é velocidade, mas não. Tem pessoas que é só relevante. Eu gosto da aparição dele aí. Eu gosto. Eu acho que dá um bom teto, né? Dá uma subida no teto da história. E aí o Zoro fala assim, vamos tretar. Vamos lutar contra ele. Aí o cara fala assim, o que tá fazendo aqui? Você lutar contra mim, cara? Se você soubesse, se você fosse um
bom espadachim de verdade, você teria como saber a diferença entre as nossas capacidades sem eu precisar desembainhar a minha espada. E aí, mais pra frente, é igual a gente sempre fala. Coloca no seu lugar, né? O Oda explica muito melhor, sabe? Ou seja, o cara, o Zoro, ele é muito júnior. O Zoro é muito júnior pra ter chamado essa luta contra o Mihawk. Mas ele quer lutar. E aí o Mihawk manda, nossa, uma das melhores, assim, né? Ele fala assim, pô, pra lutar contra um cara do East Blue, que é o mar mais fraco dos 4. É o mais distante, assim, do perigo, né? Então, isso é bom, porque a gente já falou assim, o Don Krieg, ele é o pirata mais poderoso do East Blue. Agora o Mihawk tá falando, mas o East Blue é o mar mais fraco de todos. Então o cara... Exatamente, ele é peixe grande em aquário pequeno. Ok, vamos lutar contra um espadachim bom do East Blue. E ele fala, infelizmente eu não tenho uma espada menor do que essa. E a espada que ele tira é o crucifixo que ele tem no peito. E como ele é o Drácula, né, ele é viciado em... Isso. Sei lá, em cruz, assim. Então cruzes, a espada tem uma cruz, o colar então ele tem um colarzinho que é uma cruz, ele puxa e é uma faquinha minúscula, muito pequena. Em casa não teria utilidade um negócio desses. E o tamanho do menor violino do mundo. Tá? Exatamente. Exato. O Zoro tá com as 3 espadas, que é pra eles deixarem bem claro. É o Zoro Full Power e o cara brincando com criança. O Zoro vai pra cima com tudo, com as 3 espadas, e o cara segura com a espadinha minúscula, as 3 espadas do Zoro. O Zoro fala assim, eu não consigo me mexer. É tão grande a diferença assim, não é possível. Tem algo de errado com essa escala. O cara é muito mais forte do que eu, não é possível. Pega, prepara um golpe pra ir pra cima do cara. Na hora que ele prepara o golpe pra ir pra cima do cara, o cara simplesmente pega e enfia a espada no peito do Zoro. E aí, o Zoro fica parado. E aí o cara pergunta, por que você não recua? Por que você não dá um passo pra trás nesse momento? Se eu continuar aqui, eu vou perfurar o seu coração. E aí o Zoro fala assim, que eu sinto que se eu der um passo pra trás, eu vou quebrar uma promessa pra alguém que eu não posso quebrar. E aí o cara fala assim, mas se você continuar aqui, você vai morrer. Aí o cara fala assim, eu prefiro morrer. E aí o Olhos de Gavião fala assim, caramba, o cara prefere morrer do que quebrar uma promessa. Acho que tem algo aqui. Ele enxerga, né? Ele enxerga ali, primeiro né? que é dos dele, é espadachim. Sim, mas ele fala assim, mano, espadachim, qualquer cara que pega uma espada é um espadachim. Mas um cara que mas fala... tem um lance de não virar as costas, isso, assim, sabe? Mas o cara que faz umas dessas assim, é outro nível. É um nível de que ele respeita aquilo, né? E ele fala assim, tá bom, pega, coloca de volta no colarzinho dele a espadinha minúscula, então eu vou lutar pra você, come a espada grande, que é a espada preta, que aí mais pra frente a gente vai ter uma mega explicação do porquê que a espada é preta. Né? Existe todo um mistério falando que essa aparição do Mihawk foi o que fez Oda alterar a história de One Piece de 5 anos pro tamanho que é atualmente. Pode ser, mas... Não, o Oda falou que esse foi o momento. Que ele falou assim, não vai dar pra eu escrever tão rápido assim. Não vai dar. Ele pega e fala. Uma das partes meio... Não sei quando vocês comentaram que eu tava meio fora, né? O Mihawk tá usando uma roupa da Inquisição Espanhola. Minha mãe... Específico, né? Minha mãe, quando viu ele chegando, o Mihawk chegando no barquinho dele e tal, minha mãe falou assim, nossa, é espanhol esse cara. E eu falei, sabe que engraçado? Pra quem não sabe, o Oda já decidiu as nacionalidades dos personagens, né? Porque quando a gente fala que o Luffy é brasileiro, é porque o Oda falou. Se não fosse no mundo real aqui, o Luffy seria brasileiro, o Zoro seria japonês, porque ele é samurai, essas coisas de espadachim e tudo mais. É francês, né? Cada personagem tem uma origem bem diferente, né? O Oda já meio que deixou isso cânone. O Mihawk, ele seria romeno, porque é de Drácula. De Drácula, né? Mas a roupa, né, que o nome dele é. Mas a roupa dele é espanhola, é 100% espanhola. Aí ele tá lutando e falou assim, tá bom, eu vou lutar pra você a sério agora, com a minha espada, que é a espada preta, tem um nome, a espada, ou seja, isso é importante, e essa é a espada mais forte do mundo. Ele já explica ali, ele fala, só que isso aqui não é normal, você tá entendendo? Essa espada que eu tiro das minhas costas, ela não é normal, você não tem como ganhar ela. Você entendeu que eu cortei o barco ali atrás, no 3? Vamos lutar. E aí o Zoro prepara todo o golpe dele, isso é interessante. Na tradução, ele começa assim e se perde um pouco nisso, mas os golpes do Zoro, principalmente os mais longos, são haikus, são aqueles poemas japoneses que são tipo 2 sílabas sempre e tudo mais. É por isso que tem sempre um negócio, não, o tigre, não sei o que lá, tal, e aí dá o Sanzen Senkai, né, que é os 3.000 mundos, que o golpe que é teoricamente é o mais forte que a gente viu até agora do Zoro. Sim. Que ele sempre dá esse golpe e ele sempre destrói quem tá na frente dele. E ele vai lá, faz isso, e aí ele fala assim, eu entendi 100% do tamanho da diferença que estamos entre nós dois. E aí, nisso que ele faz,
as duas espadas que não são as importantes, né? A mais importante do Zoro é a que ele sempre carrega na boca, que é a da Kuina. As duas espadas da mão dele se despedaçam, simplesmente quebram. Tão grande é a diferença entre os dois. Nessa, o Zoro vira de costas, né? Ou seja, tipo, ele atravessou o cara, só que ele apanhou, e vira de costas pra ficar de frente pro Mihawk. E aí o Mihawk perguntou, por quê? E aí ele fala, cicatrizes na costa são sinais de um covarde, né? Do covarde. E aí o Mihawk falou, tá bom, deu um golpe de peito assim aberto. É muito foda, assim, é absurdo, assim, é um puta corte que, só assim, acabou. Corta logo em seguida pro Luffy, desesperado. Só que, enquanto tava rolando a luta, o Luffy segurou os amigos do Zoro porque eles queriam intervir. Ele falou, não. Só que quando acabou a luta ali, ele ficou desesperado. Todo mundo foi pra lá pra ajudar o Zoro. O Luffy se estica, de novo, aquele momento que todo mundo, caraca, esse moleque tem uma Akuma no Mi. Sim. Ele chega pra tentar bater no Mihawk só esquiva, tranquilo. E aí ele enfia a cabeça na madeira, salta assim, e aí o Mihawk fala assim, relaxa, eu não matei o cara. O Mihawk já tá percebendo assim, do tipo assim, pô, aquele moleque foda, não matei porque tem coisa aí, mas aí já veio o amigo dele querer ajudar. Bacana. Falou, não matei ele. E a galera assim, Zoro responde e tal, não sei o quê. Quando o Mihawk atacou o Zoro, ele fala assim, não tenha pressa de morrer, porque o Zoro não recuou, negócio assim. Ele falou assim, eu podia ter matado, não tenha pressa de morrer, fica melhor, você tá entendendo? Ó, meu nome é Dracul Mihawk, ou seja, realmente é um Drácula, e eu vou esperar por você no topo. Ele é o farol do cara. Assim, não tem ninguém que me desafia na espada, não tem ninguém, eu sou o maior e eu vou continuar sendo o maior. Você quer ser o melhor? É até mim que você tem que vir e me derrotar, porque eu sou o topo. E aí, a galera tá todo mundo preocupada, os amigos já recuperaram o Zoro ali, tá no barquinho, tentando reviver ele. Você tá bem? Fala alguma coisa, fala pelo amor de Deus. Essa cena, se vocês puderem ver no anime, porque o que o dublador entrega, meu irmão, é insano. Você só vê o Zoro com a espada levantada, ou seja, ele nem não falou nada naquele momento, ele só levanta a espada e ele fala pro Luffy, nunca mais eu vou perder. Daqui em diante, todas as lutas, até o seu melhor espadachim do mundo, eu nunca mais vou perder. Tem algum problema com isso? Rei dos Piratas. É a primeira vez que o Zoro fala assim, eu tô com o Rei dos Piratas aqui do meu lado, entendeu? Sim. Tá, a gente não tá nesse momento ainda, mas é o futuro de nós dois. Eu encontrei o topo, eu sei o tamanho da diferença entre nós dois, e eu sei que é um caminho que dá pra percorrer. É muito foda. O Zoro, quem discordar, que ele é o melhor personagem da população, não o melhor personagem, mas assim, o mais leal ao Luffy. Nossa. Eu acho difícil, porque é uma competição muito foda, sério mesmo. A gente vai chegar nas minhas dúvidas, mas no futuro, Quando a gente ele cresce bem. Quando a gente tiver uma tripulação toda montada, a gente começa a discutir sobre isso. São 1000 capítulos. São 1000. Mas, cara, é muito foda. É muito foda porque, pô, essa cena é maravilhosa. O dublador fala com uma vibração na voz e tá quase chorando. Dá pra ver que o dublador teve que segurar pra não chorar enquanto ele falava isso, chamar o Luffy de Rei dos Piratas, tá ligado? É muito, muito, muito bom. O Luffy só sorri e fala, não tem nenhum problema com isso. O Don Krieg viu toda essa luta se desenrolando e falou assim, não, mas você não veio aqui atrás de mim e tal? O cara fala assim, mas eu já vi o suficiente, né? Eu já tive minha diversãozinha. Eu sei que você é capaz, eu sei. Eu já tive minha diversãozinha, mas eu vou voltar pra minha soneca. O Don Krieg vai tentar bater no cara. Ele fala assim, você não tá entendendo ainda, né? Ele puxa a espada, sei lá o que acontece. Eu acho que ele bate com a espada na água, né? Porque vai em mó agona pra cima. E aí... uma onda gigante. Simplesmente ele não tá mais lá. Simplesmente ele desapareceu, né? Ele falou, não, já acabei a minha parte aqui, né? É muito interessante essa parte. Faz todo sentido ele ter parado nessa parte e falar, ih, rapaz, 5 anos, acho que não vai dar claro, não, hein? Claro. Porque né, aqui dá pra ver muita coisa que lá pra frente você fica, nossa, essa parte do Baratie quando tudo muda. Não, a gente conhece um Zoro que vai lutar contra os dois gatos lá, aí ele, tô só com uma espada. Se eu tivesse minhas 3, eu derrotava o cara. Enquanto a gente tem o Mihawk, que tem nas costas dele a espada mais poderosa do mundo, mas ele puxa uma faquinha de brinquedo da Lego. E acaba com o Zoro. Power, com as 3 espadas. Porque ele é um espadachim foda. Não só ele tem a espada mais forte, mas ele tem a espada mais forte porque ele é o espadachim mais forte. Tá entendendo? É uma diferença muito, muito grande. Só que o Zoro, na luta, ele entendeu tudo que ele precisava entender ali, entendeu? Ele falou assim, cara, eu compreendi, eu imagino que você tá, tipo, aqui, e aí você, tipo, você tá no meio de um show. E aí você tem toda uma multidão em sua volta. Aí você fala assim, tem uma galera aqui, em volta de mim tem umas 50 pessoas. Aí mais pra frente, umas 100, 200. Aí tipo, você pega um drone e vê de cima uma visão aérea. Você fala, mano, tem 5 milhões de pessoas aqui em volta de mim. É absurdo o negócio, assim, a dimensão. E aí o Zoro fala, finalmente eu vi qual o tamanho desse mundo que nos separa, entendeu? Muito louco. Não, é nessa hora que ele percebe também que, tipo, ele só vai terminar a missão dele se
estando no topo do mundo, tá ligado? Sim, tipo, sim. Tanto que ele fala pro Luffy, não fala, chama ele de Rei dos Piratas e tudo mais. Porque ele sabe, só vai ter o nível de poder realizar o sonho dele lá, que é ser o melhor espadachim e derrotar o Mihawk, que agora ele sabe quem que é esse cara, tipo, lutou contra ele uma vez, né? Muito bom, muito bom. Quando ele estiver no nível de meu capitão é o Rei dos Piratas. Tá, não só isso, mas eu acho interessante que o Zoro, quando ele é introduzido, ele tem um pouco de preconceito de virar pirata, né? Ele, não, eu sou um caçador de piratas, né? Não sou um pirata. Piratas são os caras malvados. Sendo que o Dracul Mihawk, ele é um pirata. E ele é o melhor espadachim do mundo. Ou seja, não é incongruente, não é incompatível. Dá pra você ser um pirata. E não só isso, como pelo visto, ajuda muito, né? Principalmente se você for um pirata espadachim da tripulação do Rei dos Piratas. Naquele momento, várias coisas se encaixam. É incrível mesmo. Duas coisas. Primeiro que o Sanji fala pro Zoro assim, né? Gritando, fala, mano, mas por que você só não desiste do seu sonho? Tipo, deixa quieto isso aí. É uma coisa que a gente vai ver no próximo volume, né? Mas é importante deixar isso ressaltado. E uma pergunta minha que foi no momento que eu tinha saído, vocês falaram do Mihawk falando do East Blue, né? Sim. Fala, comentando. Perfeito. Então era isso. Que o East Blue é o mar mais fraco dos 4 mares. Isso. Ele basicamente tava chegando pra vocês falando, mano, vocês são tudo formiguinha. Foda-se quem é o rei das formiguinhas. Vocês estão em dungeon level 10. Eu tô level 100 aqui já, tá ligado? Vocês não fazem nem cosquinha. No endgame já, vocês Importante aparecer esse tipo de coisa que até agora o Zoro não teve dificuldade, o Luffy não teve dificuldade, ninguém teve dificuldade. É bom ele ter já precipitado, ter determinado que eles estão batendo nos outros que não são nada, que ninguém se importa. E é engraçado legal, como... Porque eu acho que é um bagulho diferente, tipo, de... Você pega... Tem muito shonen que não seta um teto assim. Perfeito. E, tipo, acaba virando uma coisa assim. Deixa o teto... O próximo vilão maior ainda. Perfeito. E a gente não tem visão do que seria o fim dessa jornada. Uma coisa que eu gosto é que o Mihawk, ele é o teto de espadachim, né? Eles não falam, ele é o cara mais forte do mundo. Ele é o melhor espadachim do mundo. É isso que ele é. Tanto é que, por exemplo, o Don Krieg, ele tem uma frota de 50 barcos e tem 5.000 pessoas na frota dele. Então é uma coisa grande. E ele, beleza, aí ele foi pra Grand Line porque ele achou, tô pronto. O Mihawk derrotou sozinho. E o Mihawk tem um barquinho que cabe uma só pessoa. Então, você coloca em perspectiva, assim, do tipo, é ter 5.000 pessoas que faz você ser perigoso? Ou não? São skills mesmo que você pode ter, que aí seria realmente algo perigoso, entendeu? Ou poderoso. Mas isso eu tenho duas coisas pra falar. Primeiro que o Don Krieg em si já é muito poderoso, sozinho. Ele não precisa da tripulação no geral. Sim. Mas ele teve só muito azar. Ele caiu com o pior cara, né? Eu tenho uma teoria pra isso, só que aí deixa explicarem um pouquinho mais pra frente, porque, justo. Porque envolve você saber o que é o Mihawk. Eu falo sobre isso. O que ele tá fazendo aí, né? Isso, assim, né? Eu acho importante. Eu acho que ele tá ali de propósito. Não é, estava a esmo, dando uma soneca, não. Eu acho que ele toma as sonecas dele naquele lugar, entendeu? Não, mas o que eu quis dizer é o seguinte, ele é forte o suficiente pra tá lá, na Grand Line. Justo. Mas é justamente por ele ser forte assim, que você fica pensando assim, mano, o cara que claramente tira alto, assim, sabe? O que ele tá fazendo no East Blue? E ele saiu da Grand Line, né? Ele saiu da Grand Line pra isso e aparece ali no Baratie. O Don Krieg fica revoltado que o Mihawk não quer a cabeça dele, tipo assim, como assim, eu sou pouca coisa? E ele dá uns tiros no Mihawk, o Mihawk, ó, vai embora, desaparece. E aí o Don Krieg começa o plano horrível dele de destruir já meu barco mesmo. Tá bom, meu plano de era pegar esse barco aqui, vamos tomar esse barco dos caras. E o Baratie abre uma portinhola por baixo, assim, que abre um deck pro pessoal ficar em pé. E o Don Krieg já começa a atirar nos próprios piratas, começa a mandar os caras saquear lá, destruir tudo, tomar o Baratie pra eles. E é aí que o Luffy vai trabalhar, vai entrar no coisa. Primeiro, o Luffy já tá, assim, revoltado. O cara falou que ele ia ser o rei dos piratas no lugar dele, né? Ele já tava só esperando a hora pra ele sair na mão com esse cara. Ele não interferiu na luta do Zoro em respeito ao Zoro, né? O Zoro tá ali caído, tem a cena dele e tudo mais. E o Zoro foi, né? Você lembrar, é bom lembrar, o Luffy falou, vai embora, vai lá atrás do barco da Nami, eu vou depois. E o Sop fala, tá bom, fica aí, convence o cozinheiro aí com você também. E traz o nosso cozinheiro já pra lá. É interessante porque o Oda não faz a parada de manter o grupo sendo só funcional se ele tiver inteiro. Perfeito. Não,
cada um sabe a sua função. Então, assim, vocês vão lá, eu vou resolver aqui, eu vou levar o cara pra lá, cada um do seu trabalho. Assim, o Luffy negocia aí, né? O Luffy fala assim, ó, esquece aquela uma semana de trabalhar aqui. Se eu me livrar desse cara aqui... Eu te ajudo com esse cara aí e você mata minha dívida. E aí o cara falou, tranquilo, se livra desse cara aí, você não precisa mais me ajudar. Até porque o Luffy só ia trazer prejuízo pro cara lá. Não, e começa a dar ruim porque a primeira coisa que eles vão fazer é roubar um barquinho assim e o Sandy já vem dar uma voadora no barco, o barco sai voando, assim, sabe? Sim, muito bom. Pra mostrar que esse é o poder do Zoro, né? Ele luta ali com as pernas também. O Sandy. Perdão, com o Sandy. Ele luta com as pernas ali tal qual o Zef, já tinha mostrado ali uns golpezinhos e tal, mas ele literalmente chutou um barco. Chutar um barco é diferente, né? Ok, um exato. É outra parada. Você chutar um cara folgado que foi falar mal da sua comida no restaurante é uma coisa. Mas atacarem um barco e você chutar um barco é diferente. Nunca fiz, mas deve ser meio complicado. Exato. Imagina. Acabou o capítulo? Ponderações? Acabou, isso. Acaba com o setup pro próximo... pra briga. Acaba justamente nesse momento. O Luffy pronto pra sair na mão com o Don Krieg. O Sandy percebe ali que tá acontecendo alguma coisa ali esquisita, assim, ele vai meio que ajudar. Tá no setup pra próxima batalha, né? É isso. Falar pra vocês que esse segundo volume, né, esse aqui, ele é muito melhor do que o primeiro. Muito melhor. Ele fica com a parte boa das lutas e da parte do arco do Usopp. Já foi setada a parte chata, que é o conto do menino que gritava lobo. Não. E aí já fica resolvido ali a luta, os plot twists, a explicação do óculos do mordomo, o barco, como que eles conseguem o barco, a menina tava sendo envenenada, ela fica bem logo em seguida, e ela tem um sonho, o porquê que o Usopp mente, sabe, tudo já ali, e aí já parte com uma coisa bem simples. Então, testando o canhão, isso aí já dispara um negócio de tipo, eu conheço um restaurante que fica aqui perto pra vocês pegarem um cozinheiro lá. Direitinho, sem enrolação nenhuma, estão no restaurante, no meio do restaurante acontece um monte de coisa, por sorte já seta todo esse mundo de One Piece do tipo assim, níveis, entendeu? Don Krieg é o melhor do East Blue, que é o mais fraco dos mares, porque chega um cara que é o melhor espadachim, já luta, já seta tudo. É um trabalho de maestro, assim mesmo, esse volume aqui, entendeu? Lendo, a gente lembra de pontos importantes que ainda são relevantes pra história. Vai do Shanks, no começo, né? Pula, hora de tal, pula muita coisa, e aí chega as mentiras do Usopp, aí pula o Baratie. Então, a gente já percebe que o primeiro volume, ele é muito introdutório. Mais básico, assim. Introdutório. Tem o bug também, né? Tem o bug, mas é mais a existência do bug do que o que ele tava fazendo e tudo mais. Sim, perfeito. Mas, a gente tem uma pessoa aqui que não sabe o que acontece depois. E eu acho importante perguntar... Era isso que eu ia falar, O que ela tá achando? Perfeito. O primeiro ponto, assim, que eu tenho que discutir quando eu tava lendo, por que raios a pessoa comeu e ficou bem? Não faz sentido a comida ser tão potente assim. Isso é uma coisa do mundo de One Piece. Você vai piada. Bastante também. A comida, ela é uma poção. Ela é uma poção. É uma poção de RPG, exatamente. O Yosako, que tava passando o escorbuto, espremem a laranja, ele já começa a dançar. Aí a Nami fala assim, impossível você ter melhorado já, tal. Aí ele fica meio fraquinho depois, não sei o quê, mas ele fala, não, já tô bem, tô melhor. Mas também é isso, tipo, comer a laranja já é impossível, literalmente, seria tipo semanas de recuperação e tal, de verdade, né? É só que eu tava olhando aqui a primeira página dos capítulos e tem uma outra parte importante que eu esqueci e todo mundo esqueceu. O Bug. Ela, entre as historinhas que estão contando na primeira coisa, na capa, tá contando a história do Bug, encontrando uma mulher muito bonita, assim, que o Bug fica apaixonado, e ela mostra um desenho do Luffy que ela fez, assim, e daí tá os dois, tipo, indo procurar ele, caçar ele. Eles se unem por causa disso, né? Lembrando que o Bug continua estando pequenininho, né? Só pezinho, mãozinha e a cabeça. Mas ele foi resgatado. Ele passou por uma puta aventura em várias páginas, mas ele foi resgatado e agora tá de volta em algum curso. Tem uma capa dele encontrando com aquele homem barril. O Gaimon. Gaimon. Mas tinha mais uma coisa que eu tava vendo. Lembra daqueles... O garçom que tava servindo mais fortinho lá? Eu acho que era Pati o nome dele, alguma coisa assim. Acho que é isso mesmo. Tem uma cena... Eu acho que isso não é nada relevante, mas até anotei e achei besta. O que ele suga pelo nariz? Tem uma hora lá que ele vai lutar e ele suga um negocinho pelo nariz. Caramba, Se eu te falar que eu não reparei. Não lembro também, bem, não lembro. tipo, sutil assim, daí eu fiquei, ai que drogas isso, sei lá. Sei lá. Foi isso. Outra coisa, eu fiquei pensando, nossa, a Nami é meio cobra, né? Ela sempre tá tentando fugir, mas
deixou claro que o objetivo dela é só em benefício próprio. Eu fiquei pensando, nossa, será que vai até, sei lá, volume 1000 isso aí? Ela tá dando uma choradinha, assim, quando ela vai embora, assim, né? Isso, é importante, assim, ela tá indo embora, e aí ela fala algumas coisas do tipo assim, foi legal enquanto eu tive com o Luffy e tudo mais, né? Mas eu quero ser livre. Mas eu tô perto do meu negócio, eu só quero ser livre. Só que ela fala assim, duas coisas. Eu queria saber se eu voltasse pra eles, se eles me teriam como amiga ainda ou não. Mas tô perto do meu objetivo. E aí ela fala um nome. Aí o nome é Bellomare, a gente guarda esse nome, coloca na pastinha, que a gente vai ver em breve. Mas ela fala isso e ela vai, ou seja, ela tá indo embora. Ela é uma cobra, ela traiu eles acabaram de ganhar o barco. Tem outra coisa, o Zoro fala, deixa essa mulher aí, mano. Ela é mais problema do que qualquer coisa, ela fica traindo a gente por qualquer coisa, dinheiro. Aí o Sop fala, ela foi com o barco. Aquele barco é importante. Por quê? Quem deu o barco pra eles foi a Kaia, a menina que o Sop tá assim. Mas também é outra coisa que a gente pega e guarda na pastinha, né? O Sop tá preocupado com o barco. Tipo assim, beleza, a Nami quer ir embora, não quer fazer parte do bando, vai embora. Só que o Luffy fala, ela é a minha navegadora. Eu já decidi isso e a gente vai atrás dela. E a gente guarda isso pro próximo negócio. Mas sim, ela tá traindo eles e indo embora. E levando o barco embora. Pode ser que eles... Mas ela é uma ladra, né? Tipo assim, tirando os outros personagens que tiveram a empatia e tudo mais, etc. A Nami, querendo ou não, todos os momentos que ela é introduzida, ela é como uma pessoa que tava roubando, tava tirando proveito dos caras, tava enganando. Em nenhum momento tinha dito que ia se juntar ao bando. Era sempre aquilo lá que ela falou em Oriental. Isso. Eles estão... Tá usando eles, ela tá usando ali. Sempre tem uma conversa entre os dois, o Luffy e ela, que ele tá assim, o Luffy, por que esse cara maltrata a tripulação dele? E aí ela fala assim, por que você tá tão surpreso assim? Eles são piratas. É isso que é ser pirata. Não é o que você tá falando que é ser pirata, que é ser bonzinho e amigos e não sei o quê. Só que aí, quando ela vai embora, ela fica com aquele negocinho assim, do tipo, pô, foi legal esse momento que eu tive com eles, né? Que pena... É diferente, né? Que pena que eu tenho objetivos diferentes, tô indo embora, né? Mas ela fica com aquele pesar, ela vai embora com aquele pesar. E é só isso que, por enquanto, importa. Mas sim, ela é uma traíra, ela foi traída. Ela podia falar pra eles qual o objetivo, pra todo mundo ajudar ela, alguma coisa assim, mas amigavelmente. Guarda esse sentimento no seu coração. Guarda esse sentimento no seu coração. Pode guardar com gosto que guarda. O homem trabalha bem. Vão te mandar várias vezes uma imagem no Discord. Confia no Oda. Confia no Oda, porque ele nada disso que você tá falando, tá comentando, vai desapercebido. Todo mundo sente a mesma coisa que você, e hoje em dia tem gente que a Nami é a favorita e acha muito foda e tudo mais, entendeu? Mas dá tempo ao tempo que aí tudo se encaixa, entendeu? Eu acho que vocês no 3, talvez ainda mais um tempinho, mas vamos lá. Mas guarda esse sentimento. Não é pra tipo assim... Eu acho que é mais, viu? Acho que é mais. Eu acho que o próximo arco, o 3 ele ainda engloba bastante boa parte do né? Sanji. Assim como esse finalizou o do Sop e iniciou o do Sanji, eu creio que o próximo vai ser a mesma coisa, do Sanji e inicia o da Nami. Ou seja, guarda esse sentimento. Não é do tipo assim, não, tá viajando, não, ela não é traíra, não. Ela traíra sim, ela foi traíra pra caramba ali. Mais alguma coisa? Não, acho que tá indo bem, assim. Tipo, o Zoro tem potencial, eu confio nele. Eu vou pôr um trechinho dublado no Discord pra gente ver. É muito bom, eu não sei até aonde, mas tem também a famosa HQ do Boichi adaptando essa luta do Zoro com o Mihawk no estilo de desenho dele. Pra quem não conhece o Boichi, o cara é brabo, mano. É do Dr. Stone. Já assistiu? Dr. Stone, isso. Ele é um artista muito foda, ele é um cara que manja muito de anatomia, o cara manja muito. E aí, ele pediu pra Jump, recente, isso aí é recente, não é? Não foi 20 anos atrás. Eu creio que foi depois disso, tipo assim, a Jump já queria fazer uns spin-offs, umas paradinhas assim, sim, o cara chegou abertamente e falou assim, eu quero fazer essa cena aqui, eu posso? Ele falou... Aí a Shonen Jump falou, tá bom. Tem tipo umas 15, 20 páginas só que ele refez a luta do Zoro contra o Mihawk, ele fez inteirinha, traço muito foda e tal, é lindo, mas é a mesma história, ele não criou uma nova história, é a mesma história. Depois disso daí, a Shonen Jump falou assim, beleza, eu acho que os spin-offs vão dar certo, aí ela dá pro cara do Food Wars, esqueci o nome não lembro do autor, mas ele pega e deixa ele fazer um spin-off só do Sanji cozinhando, vários capítulos só dele cozinhando. Shokugeki no Sanji,
Isso. E depois eles dão uma novel, que era uma parte que era só escrita. Muitas pessoas não acompanham isso, que é as partes que são literalmente um livro, assim, sobre a parada. É um livro sobre um personagem e ele desenhou toda essa novel. São vários volumes, assim, que ele foi lançando. Sim. É muito bonita, realmente absurdo. É muito legal. Você vê outros artistas, isso vai acontecer mais pra frente, a gente vai ver algumas referências. O One Piece foi crescendo. Ele fazia parte do Big Three com Naruto e Bleach e tudo mais. Ele foi crescendo. Ficando tão gigantesco, os outros artistas, eu posso redesenhar essa parte? Eu gosto muito dessa parte, eu quero fazer no meu estilo, só que eu quero que seja publicado oficialmente. Aí, tipo, é um mangá com tanta moral, que você vê uns artistas que você fala assim, caraca, eu achava que esse mangá era tão grande quanto, mas o cara é fã do Oda, é fã do One Piece, entendeu? E aí ele quer redesenhar, e a gente pode ver essas coisas aí acontecendo. Querendo ou não, na minha opinião, hoje, pra qualquer mangaka, One Piece é o ápice, né? Do que qualquer pessoa quer, mais que Dragon Ball. Vamos colocar um timing também aqui, né? O One Piece essa semana atingiu 500 milhões de cópias vendidas oficialmente. A Jump agora colocou o número oficial, porque já tinha estimativas. Foram 500 milhões de cópias, recebeu o Guinness World Records atualizado, porque já era antigo deles o recorde, só que agora ele é o quadrinho mais vendido por um autor só. O Superman vendeu 600 milhões de cópias, mas ele é feito por 500 autores diferentes ao longo desses 75 anos. O One Piece é de um só. E a galera disse assim que agora... o Superman foi só 600? 600 milhões, só 600 milhões. Eu achava que era muito mais, que o One Piece tem 500. Sozinho? Em 80 anos. Exato. O Superman. O One Piece fez em 25. E aí, a galera falou que agora que esse recorde se confirmou, dos 500 milhões do One Piece, ele tá apto a concorrer como outra. Como a história de ficção mais vendida da história, porque era Harry Potter antes. E aí ele, teoricamente, seria a história de ficção mais vendida da história, com 500 milhões de unidades confirmadas. Só que aí o pessoal tem dúvida, porque quadrinho nunca concorreu. Mas ele nunca teve números tão expressivos pra galera falar, será que vale? Será que... Entendeu? Mas é possível. Mas nessa época aí era pequenininha ainda, nessa época que a gente tá lendo agora. A gente tá lendo, era pequenininho, era anãozinho. Do Big Three, ninguém apostava que o One Piece ia ser o maior. Ele era o patinho feio do trio. Todo mundo, quando eu era pequeno, falava assim, não, anime, Naruto e Bleach. Aí eu ficava tipo assim, vocês não assistem One Piece, não? Não. E eu lembro que dos meus amigos, eu era o único que assistia One Piece. Eu era o único, assim. Não, e o One Piece ainda tem uma pegada, e por muitos arcos ainda vai ter, uma pegada que a galera acha assim, entendi, é um anime estilo Naruto, estilo Bleach, só que de comédia, só que de piada. É engraçado porque o bicho se estica, e aí sempre tem uma piada, e que todo mundo fica, sabe? Tipo, meio... Gintama. Isso, tipo Gintama, exatamente. Só que aí, tipo, aí você vai vendo nesses pequenos momentos, tipo agora essa luta do Baratie, que o mundo se aprofunda, entendeu? Em alguma sequência de quadros, umas frases, uns balãozinhos soltos, e o mundo toma uma dimensão enorme. O Kaique falou agora disso, do pessoal comentando, eu não sei quando foi pra vocês, mas pra mim, o One Piece só começou a ficar grande, assim, de eu ficar, nossa, tem bastante gente falando, pra 2013, 2015, assim. Mas tipo, 2013 foi o ápice de vendas dele, né? Que era qual arco? Então, não era o arco que tava no mangá, era o arco que tava no anime, que aí era o time skip. Aí fez o mangá bombar. Essa foi a época que viralizou bastante. Eu lembro que foi quando eu cheguei no semanal. Eu cheguei no semanal, deu literalmente 5 capítulos, 5 episódios e acabou. Teve o time skip, né? E eu fiquei maluco, porque eu tava assistindo One Piece um atrás do outro. Então... E aí, olha só que engraçado. O segundo mais vendido em 2013 era Naruto, porque tava chegando perto do fim. Então, o segundo mais vendido, ele tava, tipo, vendendo 9 a 10 milhões de cópias no ano. O One Piece tava vendendo 35 nessa época. Nossa. Entendeu? Era incomparável. Era outra ordem de grandeza. Hoje em dia, que Jujutsu Kaisen é um fenômeno absurdo, ele vende 30, 31 milhões, sabe? Num ano que tá vendendo pra caralho, muito. Fenômeno, filme e tal, não sei o quê. Em 2013, o One Piece tava vendendo 35. Não era dessa edição aqui que eles estavam soltando? Olha, isso aí é... Eu só tenho isso e eu nunca li isso aqui. Eu tava guardado e eu pensei, é muito chato, não vou ler. Mas vira aí. Ele é da Panini ou ele é da Conrad? Esse é da Panini. Tá. Só que ele é de 2012, a primeira edição. Entendi. Eu acho que estavam refazendo tudo. Sim. Quando veio pro Brasil, era a Conrad. A Conrad que era a fazia. E eles dividiram em 2, cada um desses dividia em 2. E aí era fininho. Mini. Ele era fininhozinho. Assim. Até pra render mais
japonês, era mais barato, mas ela fazia isso. Aí quando a Panini comprou os direitos, ela relançou. Ela não falou assim, não, eu toco a partir de agora. Não, ela relançou no formato normal, que é o do mangá lá fora e tudo mais, né? Eu tenho um que japonês e ele tá fechadinho, mas não tá lacrado. Ele é tipo um saquinho pra proteger. Mas não tem um brasileiro. Não achei em nenhum lugar nunca pra vender. Triste. Mas por isso que eu tô fazendo a nova coleção da Panini e a gente tá fazendo um clube baseado nela pra incentivar a galera a comprar, porque eu quero que termine a coleção. Acho que não tem preciso nem me preocupar nisso, mas eu quero que a pessoa leia. E que no próximo episódio que a gente grave aqui, tenha mais 5 Gabis diferentes, sabe? O pessoal, assim, diferente, que não leu, que tá começando agora, e aí... Aí que é legal, pô. E aí eu quero que as pessoas tenham as opiniões cruas, assim, que aí, sabe, a gente não possa spoiler, não possa estragar nada, a gente só quer ouvir, a gente vai tentar fazer uma narração, eu vou aprender a fazer uma narração mais concisa, desculpa, galera, pra ficar mais curtinho, e aí depois um debate maior com a galera assim, não, mas por que isso, por que aquilo, cheio de dúvidas, sabe, não tem dúvida errada, não tem dúvida ruim, tudo é válido, até, por exemplo, o Daniel falou, isso aqui não faz sentido, tem coisa que talvez não faça sentido mesmo, aí a gente discute aqui, aí é pra isso que existe o clube, e no próximo a gente vê se as coisas são respondidas ou não. Isso, e o que eu tava falando, que eu comentei, o cara que falou, o Oda perceber que vai demorar mais, o Baratie, eu falei, ele é a parte onde tem muita coisa explicando, onde, tipo, as coisas vão começar a fazer sentido a partir daqui, e as dúvidas que tava tendo antes, porque o cara tem braço de machado, não, foda-se, tá ligado? Um bagulho muito, mais eu tô zoando. Sim. A partir daqui, as dúvidas, você pode ter uma dúvida, tipo, nossa, mas por que tal personagem tá assim? Não, isso faz sentido, isso é uma construção, e é tudo isso, tudo começa a ser uma construção. A partir daqui, toda dúvida provavelmente vai ser pertinente e vai ter resposta em breve. Isso. É legal que as pessoas que não leram, né, que no caso, tem uma visão totalmente diferente, porque a gente, que já sabe o que vai acontecer, pra gente é como se fosse um pequeno easter egg de tudo que a gente já viu, assim, a gente fica vendo e a gente fala assim, nossa, olha, eles faziam isso, eu reassistindo com a minha mãe, várias coisas eu pego assim do tipo, caraca, já tava aqui, tal coisa, aqui já estavam falando, meu Deus do céu, é insano. Teve uma capa, eu acho que é no capítulo 32, se não me engano, uma parada assim, que é um desses que a gente leu aí, que é a estética japonesa e tem um dragão no fundo, assim, tal, sabe? Sim. E a estética japonesa tá sendo abordada agora. 25 anos depois. Exato. A gente ainda tá no primeiro ano do Oda, porque é um por semana, uma semana tem 52, a gente tá chegando agora no segundo ano. Então, a partir do terceiro vai ser o segundo ano de One Piece, entendeu? Okay, nossa, 98, 99? 98. Começou em 97, começou em 97, mas é no finalzinho de 97, então a gente tá no finalzinho de 98 agora, quase indo pra 99. O próximo nem nasci ainda, mano, que foda. Nossa senhora, meu Nossa, Deus. receba. Eu já era nascido, eu já tava assistindo alguma coisa, provavelmente. Bom, é isso, pessoal, gostei. Foi muito bom. Podemos encerrar por hoje, então voltamos em breve. Já falamos do que tinha que falar. 4 horas de podcast, beleza. Quase 3 horas, cara, grande. Mas, daqui a mais ou menos 15 dias, conforme for possível, a gente volta e aí a gente fala do 3. É isso, pessoal, então. Valeu mesmo, viu? Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Tchau. Começando o Clube 3. Semana passada, a gente deixou a história num ponto muito, muito, muito bacana. Voltamos com algumas carinhas conhecidas, tentamos trazer pessoas novas, mas calhou. Dessa semana em específico, cada um tem um problema diferente pra não participar, mas estamos aqui, estamos de novo pra gravar. Nossa, que bom que a gente tá conseguindo gravar esses clubes, que bom que a gente tá conseguindo manter uma certa frequência. Eu falei sobre isso no primeiro clube, que a gente ia acompanhar o cronograma da Panini, e a Panini já tinha soltado os 3 primeiros. Estamos finalmente gravando esses 3 primeiros que saíram logo lá. Só que a Panini não lançou o 4º ainda, então a gente acabou alcançando o cronograma deles. Então vai dar certo, eu acho que vamos conseguir manter essa periodicidade e tudo mais. Então vamos lá, pessoal. Semana passada, o que aconteceu? Estávamos no Baratie, né, o restaurante no meio do mar, em que estávamos tentando conseguir o nosso cozinheiro pra tripulação. Óbvio, como nada em One Piece é simples e fácil, estavam tendo dificuldades até surgiu um cara que corta navios no meio. E aí rola uma treta com o Zoro e tudo mais, porque ele justamente o cara que ele mais almeja alcançar, o Mihawk, o maior espadachim de todos os tempos, e tem uma briga. Nesse meio tempo, a Nami também levou o barco embora, e estamos aqui só com o Luffy e o Sanji, o pretendente a cozinheiro da equipe. E todo mundo foi atrás da Nami pra ver se o que aconteceu, por que ela roubou o barco e tudo mais. Então, separamos a nossa tripulação. Pela primeira vez, estão cada um em um lugar diferente,
geograficamente. Aqui, no núcleo Baratier, o Mihawk já cansou, falou que vai tirar um cochilo e vazou. Mas ainda estão ativos toda a tripulação do Don Krieg, que é o vilão que a gente tá enfrentando agora. Exatamente. O Don Krieg, que a gente pode lembrar que é o homem mais forte do East Blue. Ele tá lá querendo o barco do Baratier, o barco que faz aquele restaurante. E é um barco realmente muito diferenciado, é grande, tem espaço e tudo mais, né? E serviria pra eles se reconstruir. Que eu, nesse meu parco conhecimento, sem assistir o anime, na minha cabeça eu sempre pronunciava Baratai. Não, é Baratier. Ele vai, mesmo em japonês eles falam Baratier. Mais chique. Então, eu ia falar isso. Eu acho que é francês, não é? Tem cara. Não sei nem se significa algo de verdade, mas... Bem tipo estereótipo, assim, de tipo, cozinha francesa. Sim, tudo em francês termina com E. Assim, tá ligado? Exatamente, com o dedinho levantado assim pra você tomar chá. Nesse momento que a gente tá vendo, o primeiro capítulo já começa com um cara chamado Iron Wall, que, como sempre, os designs do Oda, né, nunca deixam de surpreender. Ele tem uma defesa perfeita, né? Ele tem um escudo no corpo inteiro, ele tem um escudo nos braços e ele tem um escudo na cabeça, né? Tem uma pérola na cabeça. E ele se gaba da defesa que ele tem, né? Eu diria que é como se ele fosse uma parede de ferro. Eu diria que o nome dele foi muito bem escolhido. Os pais já estavam prescientes do que ia acontecer, né? Nessa luta, o Sanji revela que ele não luta com as mãos. É aí que a gente descobre o porquê que ele tem toda essa atitude de colocar a mão dentro dos bolsos quando ele luta. Porque acima de um combatente, acima de um guerreiro, ele é um cozinheiro. E ele não pode arriscar machucar as mãos dele numa batalha. Então, ele só usa os pés no combate corpo a corpo. O Luffy tá voando nesse exato momento, tá voando na direção do Baratier. E ele cai na cabeça do Iron Wall enquanto ele tá se gabando o quão impenetrável é sua defesa. Dito e feito, né? O Oda gosta de colocar o vilão falando o quão poderosa é a sua defesa justamente pra logo em seguida demonstrar que não é impenetrável, né? Pode ser derrotada. E ele bate na cabeça do Iron Wall, que se machuca contra a sua própria defesa, o que coloca ele em piripaque, né? O cara fica doido. Tomou um golpe. Nunca tinha levado dano nenhum antes. Coisa que ele nunca... E você vê, né? Tipo, você só de ver o design do personagem, como ele se comporta, como ele se fala, é algo que importa pra ele, né? Não apanhar. Ele usa todo esse tipo de defesa porque ele não quer nada. Ele não quer nem... Ah, não, eu vou tomar um dano e vou aguentar. Né? A gente acabou de ver o Zoro virando de frente pro Mihawk pra tomar uma porrada na frente, porque de costas seria vergonha de um espadachim. Uma desonra. Exatamente, uma desonra. Esse cara não quer tomar nada, nem golpes fracos. Ele quer simplesmente ficar impenetrável. Tomou essa, começou a sangrar, ficou puto. Fez um piripaque lá e ele começa a soltar fogo. Isso é algo que a gente vai perceber que anime, ele é bem solto, né, com as definições de como que você consegue criar fogo, né? O cara cria fogo e a gente não vai entrar muito na ciência disso. O cara que é um escudo, ele consegue criar fogo e começa a botar fogo em tudo, em tudo. E o Sanji, como explicar, né, o personagem do Sanji? Ele tem aquelas frases, aqueles one-lines, que são sempre maravilhosas. Ele é bem silencioso, ele é bem calmo no geral, mas ele sempre manda... Na outra gravação a gente falou do jeito que ele lidou com o tenente da marinha lá, o tenente falou assim, que tipo de inseto é esse aqui que tá na minha sopa? Ele fala, não sou especialista em insetos, desculpa. Aqui, o pessoal fala assim, não, Sanji, deixa quieto, não vai pra cima do cara, o cara tá pegando fogo. E ele luta contra o cara e fala assim, que tipo de cozinheiro seria eu se eu tivesse medo de fogo? E aí, faz sentido. Minha sogra, por exemplo, pega as coisas de dentro do forno e com a mão assim, coloca em cima da mesa, eu chego perto da bandeja, tá derretendo a minha pele já. Então, o cozinheiro realmente tem essa resistência mais a fogo. Quando o fogo começa a se alastrar da arena de combate, eu acho que a gente não falou sobre isso, né? O Baratier, ele abre umas nadadeiras assim do lado, né? Pra que a galera tenha uma parte onde possam lutar sem entrar no restaurante e causar uma destruição lá, né? Porém, o fogo começa a se alastrar pra parte em que as pessoas entram. O chefe Zef vai lá e dá um chute no ar e só o movimento de deslocar o ar apaga o fogo. Então a gente já começa a ver uns negócios assim. O Sanji não usa as mãos, só usa as pernas pra lutar. E o chefe Zef, mesmo sem ter uma das pernas, ele dá um chute no ar e apaga o fogo. Ou seja, tem coisa aí. O cozinheiro não deveria fazer isso. Não deveria, né? Assim. Não necessariamente tem pernas exercitadas o suficiente pra isso. Aliás, um dos caras tem uma perna a menos até, né? Então... Todo mundo é brigador. Mas tem outra coisa.
o Don Krieg, lá dentro do restaurante, já chamou o Zef de perna vermelha, né? É Zef da perna vermelha. Confundo porque ele é o chefe Zef, né? Então, às vezes eu vou falar, o Zef. Tá rolando a luta ali, continua se desenvolvendo. O Luffy vai tentar proteger o barco, porque ele tá ali preocupado. Ele se preocupa com o que as pessoas se preocupam. Essa é a característica do Luffy. E aí, ele tá tentando proteger, derruba o mastro do barco do Don Krieg, que tá meio afundado, tá só os destroços ali. Cai o mastro ali no Iron Wall e derruba ele. Nessa hora, o Gin, pra quem não lembra do Gin, no episódio anterior, é o cara que tava faminto, absurdamente com fome, pediu comida e todo mundo rejeitou, exceto o Sanji. O Sanji foi lá e fez uma comida pra ele. O Gin, nessa hora, ameaça matar o chefe Zef. Ele aponta uma arma pro chefe e fala pro Sanji, se rende, acabou. É só vocês irem embora, eu falo com o Don Krieg, eu vou desenrolar um negócio aqui pra vocês saírem ilesos. Mas o barco é nosso. Vocês perderam essa luta aqui. O Sanji, ele fala assim, que não vai entregar o restaurante. Dá uma cutucada no chefe Zef do tipo, você tá velho mesmo, hein? Você foi pego por um cara desses, imagina. Antigamente, nos seus tempos áureos, você não teria sido pego, não. Tá? Quer dizer que tá velho, sim. Porém, você percebe uma bicada entre os dois que não é comum, né? Não é simplesmente... Não, é um chefe e um subordinado. Na verdade... É uma relação de companheirismo. Começa a demonstrar uma relação um pouquinho diferente. E aí, o chefe Zef fala, não preciso da sua ajuda. Você não precisa me ajudar. E o Sanji fala que ele não precisa tratar ele como criança. O Iron Wall se levanta, acabou de tomar um mastro na cabeça, e ele se levanta da luta e bate no Sanji. E o Sanji não revida, porque ele tá com muito medo de revidar e o Gin fazer algo com o chefe Zef. Quando o Sanji toma essa porrada, começa aí o flashback. Começa a mostrar o Sanji como uma criancinha. E como conhecer o Zef. Ou seja, a gente vai construir agora esse personagem. O Sanji, ele tá numa cozinha, dentro de um barco, falando com outros cozinheiros sobre um sonho que ele tem, que é encontrar o All Blue. A gente já estabeleceu aqui que tem 4 mares principais no mundo de One Piece. East Blue, West Blue, North Blue e South Blue. Só que ele tá falando de um suposto 5º mar, que se chama All Blue. Os chefes começam a rir do sonho do Sanji, sabem que esse All Blue existe, mas existe no mundo das lendas, né? É uma história que alguém criou. Fala assim, Sanji, pensa, é óbvio, é uma questão lógica aí que a gente tem, de que o All Blue não existe. Se a gente tem 4 mares separados, o que teria na junção de 4 mares? Não daria pra conviver essas espécies que a gente tá vendo. Porque, teoricamente, teria espécies de peixes de todos os tipos de mar. Ali seria o mar perfeito, especialmente para um cozinheiro que adora cozinhar peixe. Eu sempre pensei nessa história aí que ele conta do All Blue, porque nem sempre o Sanji cozinha só peixe, mas o sonho dele é focado no mar. Então, tem que ter essa pegada aí. Ou seja, não tem todos os tipos de animais, tem todos os tipos de peixe. Mas ok, a gente tá contando uma história de piratas e o sonho dele tem a ver com o mar. Essa parte é incrível. Começam a vir sobras do restaurante, né, do salão. A galera começa a devolver comida e os chefes estão comentando como é triste, né, das pessoas estarem devolvendo pratos quase inteiros ali, que comeram muito pouco. O Sanji fala assim, para de comer sobra, joga fora isso aí. Ele tá lá raspando os pratos, jogando no lixo e não tá nem aí. Fala assim, daqui a 2 dias a gente vai estar no porto, tem comida de sobra aí, não tem motivo pro qual vocês comerem esses restos aí. Nesse momento, acontece um ataque pirata ao barco que o Sanji está. E quem tá nesse barco pirata, quem é o capitão, é o chefe Zef. O Zef chega lá, bate em todo mundo, ou seja, é um ataque pirata, é uma invasão pirata que tá rolando. Estão batendo em todos eles, roubando os tesouros, porém, chega um cara com um saco de comida, e o chefe Zef vê esse saco de comida sendo roubado por um dos seus piratas, de um dos seus subordinados. E o chefe Zef bate nesse subordinado e fala, o que eu te falei? Comida a gente não rouba. Então já tá construindo essa pequena relação que eles têm com comida nesse momento, né? Enquanto o Sanji faz pouco caso das sobras, o chefe Zef acha inaceitável roubar comida de um outro barco. Ele acha que a comida tem que ficar lá, por mais que você roube todos os tesouros dele. O Sanji toma pra si defender o barco. Ele fala assim, eu vou defender isso aqui, vocês não vão roubar isso aqui. E vai pra cima dos piratas. Só que ele é uma criancinha de 8 anos. Vai pra cima e, obviamente, ele apanha. Por um acaso, o Sanji morde a perna do Zef e o Zef pergunta, por que você tá tão insistente em defender esse barco? O Sanji fala, porque algum dia ele pretende encontrar o All Blue. Ele pretende navegar e encontrar o All Blue. Não expliquei, mas nesse momento tá rolando uma tempestade. Durante o ataque, tá se formando uma tempestade que tá cada vez ficando pior. Enquanto isso, os outros piratas, os subordinados do chefe Zef estão falando, vai embora, acabou esse ataque já, não vamos ficar aqui mais porque tá piorando a tempestade. Porém, o Sanji cai do barco no mar. E aí o chefe Zef pula. Quando ele pula, a gente tem
pequeno time skip. Eu vou colocar aqui um adendo de uma divergência que tem entre o mangá e o anime. No anime, eles mostram o chefe Zef pulando pra salvar o Sanji e a perna dele fica presa na corrente da âncora do barco. E aí, ele tá vendo o Sanji cair, afundar e tudo mais, a perna dele tá presa, ele decide que vai arrancar a própria perna e aí ele salva o Sanji e vão pra ilhazinha. No mangá, não. No mangá, corta pra eles dentro da ilhazinha e o Zef falando. Não sei o que aconteceu com a minha tripulação, com o seu barco. Eu acho que ele afundou. Não sei o que vai acontecer. Assim, eu acho que ele afundou. O meu, quase certeza que afundou, mas o seu talvez tenha afundado também. O Sanji ficou desacordado 2 dias e eles precisam sobreviver agora. Então, ele fala assim, você é um cozinheiro, tá aqui um saco de comida e eu tô com outro saco aqui pra mim. Você fica do outro lado da ilha, olhando pra aquela direção, eu fico pra essa. Se chegar alguma coisa, você avisa. O Sanji questiona, né? Por que você tá com um saco maior de comida pra você? Eu sou um adulto, eu preciso de mais comida. Beleza. Nesse momento, a gente vê que o Zef tá com as 2 pernas, né? No mangá. No anime ali, em teoria, ele já perdeu uma das pernas, né? Então, cada um pra um lado. O Sanji tá murmurando e resmungando como uma criança faz, sabe? Eu não vou avisar. E ele faz questão de falar ao Zef também que, tipo, eu fico do meu lado, você fica do seu, não quero papo. Só me avisa quando aparecer um barco pra salvar a gente. Eu não quero saber de você, tá ligado? Economiza energia. Essa é a desculpa deles não se falarem. Mas o Sanji fala, eu vou avisar nada. Se eu vi um barco, eu vou tentar ser salvo só eu mesmo e deixo ele lá. Nesse momento, o Zef, no mangá, ele pega uma pedra e ele dá um corte na própria perna. E aí corta isso. E aí a gente fica nessa situação. Ou seja, agora, tanto no mangá quanto no anime, ele tá sem uma das pernas. Tem uma poça d'água que se forma na chuva, em cima da pedra. Eles não morrem de sede porque tem água potável ali, acessível. É só uma explicação um pouco científica pro que eles estão passando, porque o que eles estão passando agora é terrível. Eles vão passar dias e dias sem comida. No primeiro momento, passa um navio, só que durante uma chuva, o Sanji tenta acender um fogo pra chamar a atenção deles, mas não adianta. Ele não avisa o Zef que ele viu esse navio nem nada, ele fica ali na dele. 25 dias se passaram que eles estão nessa ilha e o Sanji começa a ter lembranças, e aí você vê o caráter dele se moldando, né? Começa a ter lembranças das sobras que ele jogou fora e que ele criticou os outros cozinheiros por terem comido. E esse momento aí é bem difícil pra mim, né? Porque a gente tá vendo como a relação de comida tá sendo moldada e ele era um chefe, um cozinheiro, uma criança que ele queria aprender a cozinhar, mas ele não entendia a importância real de uma comida, entendeu? De uma alimentação. Ele parecia que queria só pra treinar as próprias técnicas de cozinhar, não necessariamente pra alimentar uma outra pessoa, mas aquilo tá sendo modificado da forma mais radical possível, né? Ou seja, privando ele de comida por um tempo muito maior do que um ser humano devia passar. Passam-se 70 dias em que eles estão sem comida. Nessa altura, já acabou totalmente a comida do Sanji. Ele já comeu pão mofado e tudo mais, brigou com o próprio estômago que tava fazendo barulho e tudo mais, mas ele resolve ir lá e tirar satisfação com o chefe Zef. Ele olha de longe, pega a faca, ele tem a faca dele de cozinheiro, ele vai pra cima e ele ameaça matar o Zef. Ele vai falar assim, vou matar você e vou roubar sua comida, porque o saco de comida do Zef tá praticamente cheio. E o Sanji, nesse momento, ele meio que culpa o Zef de tudo aquilo ali que aconteceu, foi um ataque e tudo mais, mas o Zef mal reage, enquanto isso o Sanji vai lá e rasga o saco de comida do Zef. Nesse momento, cai todo o tesouro que tava ali. Nenhuma comida. Nenhuma. Era simplesmente joia, ouro, que não vale nada naquela situação. E o Zef fala, toda essa fortuna e nenhum lugar pra usar. O real tesouro ali seria ter mais comida. Só que o Sanji entende naquele momento o que aconteceu de verdade. A única comida que eles tinham, o Zef deu pra ele, deu pro Sanji. E ele fala, então como que você sobreviveu? E aí que ele chega, vê o Zef claramente subnutrido, mas nota que tava uma perna faltando. No mangá, o Zef comeu a própria perna pra não morrer de fome. Ou seja, ele tinha um pouquinho de comida e esse cara era um pirata, um capitão, e ele escolheu dar... Peraí, desculpa aí. Eu vou bater pausas. Okay. Não tem jeito. 70 dias se alimentando só com uma perna. Só com a própria perna, né? Mas ele escolheu dar a única comida que ele tinha pro Sanji. O Sanji pergunta por que ele fez isso. É inconcebível um
um capitão pirata que acabou de atacar o barco dele, dá comida pra um desconhecido, uma criança desconhecida. Ele podia simplesmente comer a comida, deixar uma criança aleatória morrer. O que é uma criança mais numa vida de crimes? Mas aí o Zeph revela o motivo do porque ele resolveu fazer tudo isso pelo Sanji. Porque ele era uma criança que tinha o mesmo sonho que ele. O sonho que levou ele a ser pirata, ele viu numa criança uma oportunidade de alguém que possa realizar esse sonho. E tem todo um momento de reflexão em que você vê quase que o Zeph se modificando, né? Ele se resolveu abandonar os caminhos que ele estava seguindo por causa do Sanji. Por causa de uma frase, antes de toda essa tragédia, ele vai lá e muda. Mas o cara revela que parece tudo tonto agora, já que eles vão morrer de fome, de inanição, mas que se eles sobreviverem essa daí, ele pretende fazer um restaurante que flutua no meio do mar. E aí o Sanji fala que vai ajudá-lo, se isso acontecer. 85 dias se passam deles sem comida e eles estão desmaiados. Porém, eles são encontrados justamente pelo barco que passou quando tava chovendo. E o Sanji tentou acender uma fogueira. Mas o barco volta e ele fala, eu ouvi alguém chamando aqui em certo momento. E aí ele volta e resgata eles. Então a gente volta aí pro tempo atual do Baratie, ou seja, pelo menos essa parte dos sonhos foram realizadas. Existe o barco que flutua e tanto ele quanto o barco que flutua é foda. O barco, desculpa, o restaurante que flutua, desculpa. Tanto ele quanto o chefe Zeph tem uma relação muito especial com comida, porque essa é a missão de um cozinheiro. Se alguém aparece com fome e a coisa que eles mais querem no mundo é comer, eles vão sair de lá do restaurante alimentados. É isso que importa. É pra isso que surgiu o Baratie. E esse Baratie é o tesouro do Zeph. A gente discute ao longo de vários episódios aí e tudo mais. A gente já discutiu que o chapéu do Luffy é o tesouro dele, a espada que é da Quina é o tesouro do Zoro. Cada um deles tem um tesouro próprio. A gente fala depois sobre o tesouro do Sop. Mas nesse momento, a gente descobre que o Sanji tá protegendo o tesouro do Zeph. O Sanji fala que vai colocar a vida dele em risco, porque é a única forma que ele tem de pagar a dívida que ele tem. Todos esses momentos aí, você tem alguns quadrinhos do Luffy prestando bastante atenção em tudo. Ele tá tentando entender que tipo de pessoa é o Sanji. Os demais chefes estão surpresos. Eles não sabiam dessa história. Os outros que trabalham lá ali no Baratie, eles estão descobrindo pela primeira vez. Nossa, eu achei que ele era um chefe, sous-chefe, meio que se davam mal e tudo mais. Mas, na verdade, eles têm essa relação especial, mas eles quase não falam e não deixam transparecer no dia a dia. Só agora que tá nessa situação pra eles, extrema. O Sanji era só um funcionário babaca, tá ligado? É só um funcionário babaca. E é realmente. Babaca. O Sanji tá lá apanhando, sem reagir, com medo de atacarem o Zeph. E eles falam, eles comentam, ele deve estar com 2, 3 costelas quebradas. Anime adora quebrar a costela dos personagens, né? Eu não sei como é que a pessoa consegue se virar depois de quebrar uma costela. Eu aposto que eu não conseguiria nem me mover, mas personagem de anime sempre costela consegue. em mangá, em anime, é ferramenta de narrativa, tá ligado? Porque costela é uma vou quebrar uma costela aqui, ó. Não ingesta, não faz nada, né? Não é, você só tem que ficar parado, repouso total e tudo mais. Mas eles continuam lutando ali. O Luffy, nesse momento, ele estica o pé dele com tudo e puxa pra baixo, né? E dá um golpe, o Gomu Gomu no X, machado. E ele destrói a plataforma que eles estão lutando. E aí ele fala que ele vai quebrar o barco. O Sanji puxa o Luffy pela camiseta ali, pela regatinha. Tá maluco de destruir? Eu tô falando pra você que é o tesouro. Nessa hora, é engraçado que você vê uma pessoa mais experiente, né? Tipo o Zeph, é a primeira vez que a gente vê uma pessoa mais experiente, assim, lidando com eles, né? O Zeph, dessa vez, tem uma análise do Luffy. Ele tem uns quadrinhos, assim, tipo, prestando atenção só no que ele tá falando. O Luffy fala pro Sanji, o barco não é o tesouro do velho, você vai morrer por ele. É assim que você não paga sua dívida, você tá entendendo? Você tem que pagar sua dívida estando vivo, conquistando os seus sonhos, você tá entendendo? Não é assim. Então eu vou me matar pra proteger o barco. E o barco vai continuar sendo capturado se você estiver morto, entendeu? Só nessa aí que o Sanji tem um estalo, né? O Sanji percebe que tá fazendo alguma coisa de errado. O Don Krieg fala pro Gin matar logo o velho, que aí já vai desmoralizar todo mundo, eles vão conseguir lutar. E o Iron Wall vai tentar matar o Sanji. Nessa hora, o Gin larga tudo e quebra com umas bolas de ferro o Iron Wall, quebra o próprio aliado. E aí ele fala assim, bom, eu comecei toda essa bagunça, eu sou o comandante da frota do Don Krieg, eu vou resolver isso por conta própria. Eu vou matar você eu mesmo, Sanji. É um misto de eu vou resolver com minhas próprias mãos, mas também um pouco do tipo assim, eu vou deixar a luta um pouco mais justa, porque ele percebeu que ele tá subvertendo muito a honra que existe ali. Era pra ser uma coisa simples. Uma luta entre os dois, o vencedor fica com o barco. Se os cozinheiros ganharem, eles
ficam com o barco deles mesmos, e se o Don Krieg ganhar, ele toma o barco pra si. Mas não, o cara puxou uma arma e começou a apontar pro mentor do Sanji, é injusto, né? E aí volta a ter aí volta a ter uma luta um pouco mais justa. São muito temáticas essas lutas aí do One Piece. O Don Krieg põe o escudo dele e ele começa a ameaçar que ele vai jogar uma bomba de gás venenosa no Luffy. O Luffy vai lá e chuta a bomba, só que a bomba não é gás venenoso, na verdade. Era, sei lá, umas shurikens da vida. E cortam. O Don Krieg, ele é um cara que ele depende de artimanhas, ele depende de ferramentas. Ele fala inúmeras vezes quão poderoso ele é porque ele tem a armadura mais poderosa do mundo, as armas, as ferramentas pra conquistar o East Blue e a Grand Line e tudo mais. Então ele fala muito disso, sobre o que ele tem e não necessariamente o que ele é. Ele acha que o que ele tem é o que torna ele poderoso. Eles estão lutando. Eu queria dizer uma coisa, as lutas do Sanji são sempre maravilhosas. O anime do One Piece faz um uso muito bom de trilha sonora. Toda vez que o Sanji tá lutando, a gente comentou isso no grupo em outro momento. Até colocar aqui, pra ver se fica ruim. Dá pra ouvir? Dá pra ouvir? O Sanji, ele tem as músicas dele são sempre baseadas num jazz, uma coisa assim, por causa do ritmo em que ele luta, né? É sempre com as mãos no bolso e os chutes dele são muito cinematográficos, você tá entendendo? O Oda... Parece uma coreografia, assim. O Oda tenta sempre colocar um ângulo muito louco que parece que as pernas dele são gigantescas. Só do jeito que ele se move. Eu acho... uma GoPro. É muito doido. Eu acho isso inacreditável. O anime faz muito bem isso aí de representar. Vou até tirar aqui. Mas é muito elegante a forma que o Sanji luta, mas ele tá quebrado, né? Ele tá com as costelas quebradas. E eu acho que ficar fazendo aquelas piruetas que ele faz com a mão no chão e girando não é fácil com as costelas quebradas. Quando, supostamente, o Gin vai acabar com a luta, vai derrotar o Sanji, ele desiste. E ele fala, não consigo matar. Eu já ouvi a história, já ouvi o que aconteceu tudo aqui. Eles não merecem isso. Vamos embora daqui. Ele tenta apelar pro Don Krieg. Vamos embora daqui, deixa esses caras em paz. A gente consegue se reconstruir. A gente consegue se reconstruir sem precisar disso. Por que a gente tá tentando matar essa galera que é tão boa, que nos salvou? Ele relembra. O Don Krieg também entrou lá faminto e saiu salvo. Mas o Don Krieg pega e fala assim, então eu vou matar todo mundo. Eu vou usar agora o gás venenoso. Ele deve fazer alguma coisa bem diferenciada, porque os escudos abrem de uma forma diferente ali. E todo mundo do povo dele já sabe que é o gás de verdade agora, né? E começa a colocar umas máscaras... Máscara de gás. Máscara de gás, né? Desculpa. Tem um nome pra uma máscara que você usa quando tem um gás venenoso. Se chama máscara de gás. Joga a máscara de gás, ele fala pro Gin, joga sua fora porque você é um inimigo agora. Você não merece mais isso. E o Gin, cara, o Gin é tão leal que ele joga fora. Ele joga fora a máscara dele. O que o Don Krieg fez pra merecer esse tipo de lealdade do Gin? Mas aí é que tá. Não é o que o cara fez, é o cara que o Gin é. Você vê uma análise de virtudes e de caráter muito extensa em One Piece, só que sutil. Você tá vendo aos poucos sendo construído personagens. Mas o Gin vai lá e ele tá bom. Ou seja, eu não faço mais parte da tripulação, eu não mereço ser salvo. E joga a máscara dele. Nessa, o Luffy vai lá, se estica e pega 2 máscaras de 2 caras aleatórios e joga pro Sanji e pro Gin. E fala, usa aí essas máscaras aí. Mesmo que o Gin tenha jogado fora dele. E aí o Luffy, agora tá todo mundo salvo, né? Ele lembra que ele mesmo precisa de uma máscara também. Ele, meu Deus, ferrou, e agora? O que eu vou fazer com a minha máscara? Aí ele acha uma no chão, jogada. E ele, ufa. Sorte que tinha uma aqui. Baita coincidência, né? Não, melhor que isso. Ele tinha um plano que ele ia se jogar no mar porque ele não ia cheirar. Isso. Só que ele esqueceu que como ele comeu a fruta, ele não vai boiar, ele vai afundar no mar. É inacreditável isso, né? Eu acho que a solução ainda era puxar a boca e cobrir a cabeça. Podia ser a máscara de carne. Ele pega a máscara que ele achou no chão, ufa, achei a máscara no chão, coloca ali, e aí o gás começa a se dissipar. Os chefes, cada um começou a se afastar o mais longe possível pra não tomar o gás. Ninguém morreu, aparentemente, mas começa a se dissipar o gás e mostra que a única pessoa que tomou em cheio o gás foi o próprio Gin. Por quê? A máscara que o Luffy jogou pra eles dois, o Gin colocou uma delas no Sanji e devolveu outra pro Luffy. E o Luffy usou porque não percebeu o que tava acontecendo ao redor e tudo mais. É uma cena horrível, você tá vendo um pirata cruel, um pirata matando, teoricamente, o comandante da frota dele. O Sanji implora que os chefes, que os demais salvem o Gin. O Zé fala uma coisa ali que, ok, a gente deixa passar porque é anime, né, mangá, mas o chefe Zé, ele fala, deve ter um pouco de antídoto aí na máscara. Ok, talvez, né? Coloca ele pra usar a máscara. Mas só de ele tá respirando ar puro de verdade mesmo através da máscara, talvez ajude alguma coisa mesmo. É por isso que ele é um chefe, não não médico, né? Disso. Exatamente. É. O Luffy já tá puto, já é a terceira vez que ele vai pra cima do Don Krieg. Dessa vez, deixa eu até ver se eu acertar a música, desculpa, galera. Essa música que tem tipo uma trilha sonora que parece um pouquinho a trilha sonora do Superman, do John Williams. O Luffy vai pra cima do Don Krieg puxa uma capa de espinhos
espinhos achando assim, você não pode me acertar. Eu tenho uma capa de espinhos, vai se machucar. E aí o Luffy vai lá e mesmo assim, ele vai lá e dá um socão aí em cima da capa de espinhos do Don Krieg. Nada para o Luffy quando ele decidiu que ele vai derrotar aquele cara, entendeu? Não é uma luta de iguais. Eu vou parar um pouquinho a música aqui. Não é uma luta de iguais, não é. A gente tá falando de um cara que depende de 1 milhão de artimanhas e de truques e de itens pra se defender, e um outro cara que tem uma força de espírito muito maior. Um cara que ele viu um objetivo na frente dele e não vai parar até que ele consiga. Nesse momento é proteger o barco, porque ele decidiu que se importa com o que as pessoas se importam. Nesse caso, o Sandy. Na luta seguinte, ou seja, o Don Krieg percebeu, não adianta eu me proteger, porque esse cara vai me bater mesmo assim, mesmo com proteções. Então eu vou bater no cara. Ele puxa uma lança, tira as 2 ombreiras dele, fecha a lança, e a lança dele não é uma lança comum. Ele vai pra cima do Luffy, o Luffy dá um socão na lança, e a lança explode. Ou seja, aonde a lança toca, ela explode. O Luffy não quer lidar com esse tipo de objeto cortante, então ele começa a lutar socando a ponta da lança. Sabe aquele negócio que a gente fala de dar murro em ponta de faca? O Luffy faz literalmente isso, literalmente dando soco na ponta da lança. É uma faca que explode. É uma faca que explode. E ele começa a falar, o Luffy tá contando 1 soco, 2 socos, 3 socos, ele tá falando quantas vezes ele bateu naquela lança. E o Don Krieg nem entende o que tá acontecendo. O Luffy dá 5 socos na ponta da lança e ela se quebra. Ele finalmente se livrou da parte cortante. Porque pra ele é isso que importa. A parte explosiva, ele lida. A parte cortante tem perigo. Então ele vai lá e se livra dessa parte aí da lança. O Don Krieg tá puto com isso, manda o pessoal atirar no Luffy, ou seja, não quer lutar justo, não quer um duelo, ele quer derrotar e pronto. Então ele fala, eu vou matar cada um de vocês se vocês atacarem o... Eles estão chamando o Luffy de... Eles chamam ele de garçom, né? De tipo... Ele tá só ajudando a cozinhar naquele momento. Mas eles estão lutando no ar. O Luffy deu um socão, deu uma bazuca. A bazuca dele que são o golpe com as 2 mãos. E faz uma rachadura na armadura do Don Krieg. Vocês vão ver que o Oda, ele gosta muito dessa imagética, dessa mensagem através de imagens, de o vilão só é derrotado de verdade quando você vê algo dele quebrando, quando você vê algo dele sendo destruído. Porque é isso que representa o que o Luffy tá fazendo. O que o vilão acredita que é a parte mais importante dele, que é a parte mais indestrutível dele, ele tem que ver sendo quebrado pra que seja declarada a vitória. Só que o Don Krieg não quebrou ainda. Fez uma rachadura na armadura dele, mas ele fala assim, o que você acha? Eu te dei várias explosões com a minha lança e você só fez uma rachadura na minha armadura. Ela ainda é a armadura mais poderosa do East Blue. Eu sou o cara mais forte do mundo. Começou a se achar aí. E aí, o Luffy vai e ele tomou a explosão e aí parecia que ele tava, tipo, já acabado, mas não, ele tava ainda pronto pra lutar. E eles estão voando nesse momento. Eles estão simplesmente no meio do ar e o Luffy vai lá e acaba com a luta. Finalmente, dá um golpe que explode toda a armadura do Don Krieg e, finalmente, o Luffy ganha. O Zeff, que acompanhou a luta, ele tava explicando pro Sanji esse tempo todo. Falou, presta atenção em como esse menino luta. As pessoas, elas acham que essas armas, por exemplo, do Don Krieg são as mais fortes. Mas a arma mais forte que você tem é uma lança, que é a sua força de vontade, que é algo que vem de dentro do seu... Guts? Como é que é? Guts? Do seu âmago. É, do seu âmago. Tem certas pessoas que deixam essa lança ficar sem fio e esquecem dela, dando aquela indireta pro Sanji dele ter posto o sonho dele de lado. E aí, vai embora, vou ver lá como é que tá o envenenado. Enquanto isso, se eu fosse você, eu ia salvar aquele cara ali que ele caiu no mar e quem comeu uma Akuma no Mi não pode nadar. O Sanji fala, por que você não falou isso antes? Porque o Sanji tá vendo incrédulo aquela luta. Ele falou, um moleque largado, de chinelo, regata, começou a lutar. Feito um louco, moleque de borracha. Do Aladdin. É verdade, coletinho do Aladdin, socando o cara com a ponta de lança que explode e ganhou. Quando ele viu, não, ele não vai voltar porque ele cai no mar e ele afunda, o Sanji tira o terno, tira os sapatos e ele pula no mar pra salvar o Luffy. O Dom tá vivo ainda. O Dom tá incrédulo, começa a balbuciar umas besteiras lá, ai, não sei o que, eu sou o mais forte do universo. O Gin, que já tá melhor do veneno, né, tá conseguindo se movimentar, dá um socão no Dom e fala, não, a gente vai embora daqui. Acabou, né, essa luta que a gente perdeu. A gente vai reconstruir de outra forma. É engraçado, né, isso. Como modificou esse status quo ali. O cara mais forte do East Blue tá sendo carregado pelo comandante dele, pelo vice-comandante dele ali, sei lá, o imediato, né, pra ir pra reconstruir de outra forma, né, porque o jeito que eles estavam fazendo deu errado. O Gin tem um discurso lindo, maravilhoso, né, de que talvez ele morra, né, em algumas horas e que ele esteja fazendo besteira, fazendo isso, mas que ele vai enxergar a vida de outra forma. O Sanji vai lá e entrega um barquinho que eles usam pra comprar ingredientes e aí entrega pra
pra eles e os piratas do Don Krieg vão embora. O Luffy acorda, depois de ter engolido água e tudo mais, e ele tá simplesmente feliz que ele não vai precisar mais lavar prato. Já conseguiu cumprir a parte dele da promessa de que era pra resolver o problema aí do Don Krieg e podia ir, e tava pago. Chama o Sandy pra ir pra Grand Line e o Sandy mostra que ele ainda não, mesmo assim, ele ainda não entendeu a mensagem do Zeff sobre a lança que mora no âmago. Ele vai ficar lá até o chefe Zeff reconhecer o nível de culinária dele. Eles estão fazendo um sopão ali, uma comida comunitária pra todos eles se alimentarem depois de toda essa luta. E os chefes começam a experimentar, falar, quem fez essa sopa aqui? E foi o Sandy, óbvio. E todo mundo começa a falar o quão horrível tá a sopa e jogar no chão. Tudo que deixa o Sandy doido. Tá todo mundo assim, mas esses caras são uns merdas mesmo, sempre falam merda pra mim. Fazer o quê? Mas chega o chefe Zeff e fala, essa sopa aqui é uma porcaria, não acredito que alguém serviu isso a sério e tudo mais. Mas o Sandy fica putaço e vai embora. E sai do salão e fala, não, tá bom, então fiquem aí como merda. E senta ali. Nessa hora que ele não tá mais presente, todo mundo fala a verdade, né? O Luffy fala, a sopa tá boa pra mim. Os caras assim, claro que tá muito boa a sopa. Me dá mais um prato aí de sopa. Todo mundo começa a comer. Você vê o Zoro... Seja referência, né? Porque pra ele, sendo comido... o Luffy, exatamente. Mas os outros também estão admitindo que a sopa tá super boa. E o Sandy tá lá fora. O Sandy tá lá fora e ele tá ouvindo tudo isso. Ele sabe que eles estão mentindo pra ele. Ele entende o que isso significa, né? Ou seja, eles vão tratar ele mal enquanto ele não decidir tirar a lança dele do âmago e pôr ela pra bom uso, né? Ou seja, vai lá conquistar o seu próprio sonho. Quando eles brigam, desculpa, eu pulei uma parte aqui, né? Quando eles brigam com o chefe Zeff, o Sandy fica puto e vai embora, o Zeff dá um socão no Sandy, sendo que ele nunca usa a mão, mas ele deu um soco no Sandy. Ali ele quis deixar bem ofensiva a luta, né? Mas como o Sandy ouviu, ele falou pro Luffy, vou com você pra Grand Line, vamos lá. Desculpa, eu tô pulando muita parte, desculpa. O pessoal pergunta pro Luffy se ele quer levar o Sandy pra Grand Line, à força. E ele fala que não, ele tem que decidir por conta própria comigo. Não vou levar um cara que tá... que o Zeff vem perguntar, os outros cozinheiros também, tipo, não, leva o Sanji aí, ele tem que ir com você mesmo. E ele fala, não vou levar. Logo depois de ter pedido pro Sanji ir com ele fala, não quero levar ele. Exatamente. Aí o Sanji fala assim, não, eu vou. Ele fala, não, eu vou então. Ele decide que vai, então. Estão se preparando pra ir. Eles falam assim, eu vou te ajudar nesse sonho maluco que você tem de ser o rei dos piratas e você me ajuda no meu, né? Ou seja, eu tô indo por causa do meu sonho. Tem um flashbackzinho, né? Bem breve, do que levou esse tempo todo do Sandy com o Zeff. O Zeff fumando na frente do Sandy e o Sandy, para de fumar essa merda aqui e tal, não sei o quê. E aí logo em seguida o Sandy aprendendo a fumar, pegando o pior hábito do velho, mas falando, agora eu sou um adulto, né? Porque tava fumando. Ou seja, mostra como ao longo dos anos eles se inspiraram um no outro. Agora eu sei o nome dos outros dois chefes que são quase principais também ali, né? É o Perry tipo de hambúrguer, e o outro se chama Carne. Mesmo em japonês ele se chama Carne. Eles entraram, pareciam dois bandidos assim, mas foram aceitos no barco e tudo mais, e como que eles tiveram essa relação. E aí tá o Sandy quase subindo no barquinho, eles têm um barquinho lá que é do próprio Sandy, pelo que eles disseram, em que o Yosako, que é um dos amigos do Zoro, voltou pra buscar eles e conta, Nami e tal, não sei o que, eu sei pra onde ela foi, vamos lá buscar. O Sandy fala, vamos buscar essa senhorita Nami e tal. O Luffy fala pra ele, você vai sem se despedir mesmo? Não tem problema você fazer isso? Ele, não, tá tranquilo. No Baratie, a galera não mostra muitas emoções um pelo outro, então ele não vai fazer uma despedida toda melodramática. Ele vai embora, simplesmente. Nesse momento, o Zeff tá olhando do mezanino do restaurante, e aí ele fala, ele chama de berinjelinha, em português também chama de berinjelinha, chamava Little Eggplant no mangá em inglês. Mas ele chama assim, fala pro Sandy, vê se não pega um resfriado, que é a maior demonstração de carinho que ele podia fazer, porque são caras todos durões. Nessa hora, o Sandy começa a chorar, e o Luffy vê o Sandy chorando, e dá um sorriso, que ele fala, sabia que ele não ia sair sem se despedir. Ele vira de costas, e tá todo mundo chorando, porque ele tá indo embora, e ele se abaixa no chão, testa no chão, né, agradece por todos os anos que ele cuidou dele, e que vai tentar viver o sonho dele agora. E aí tá todo mundo ali chorando, é uma puta despedida, é um painel duplo, né, uma página dupla no mangá, que é linda, que é maravilhosa, assim, e é uma despedida super emocional. No anime, essa cena eu recomendo dar uma olhada no anime, porque a trilha sonora contribui muito e tal, e a dublagem do Sandy em si entrega muito a emoção dessa despedida. Antes da gente ir pro próximo arco, vocês querem comentar algo? É o fim do Baratie. Talvez a parte antes da sopa, que o Luffy e os dois estão lá fora conversando, sabe? Ai, sim. Vocês lembram? É que eu só li, eu não assisti o anime, Sim. mas eu acho
que é o primeiro momento que parece que eles estão conversando amigavelmente, ele tá, tipo, uou, meu sonho, e daí o chefe tá vendo e esse moleque vai ter que ir embora. Sim, é verdade, é verdade. Eu perdi essa explicação aqui, mas é verdade. O Luffy tá falando, ele fala, não, eu não vou com você, tal, tranquilo, né, eu vou ficar aqui com o chefe. Só que aí eles começam a falar sobre os sonhos, né, e aí o Sanji começa a falar sobre o All Blue. Você ouviu falar no All Blue? Você vai pra Grand Line, você vai com certeza ouvir falar que é um negócio que é o meu sonho, do tipo assim, você vai lá, você talvez alcance o meu sonho sem mim, mas eu vou ficar aqui mesmo. E aí o chefe Zeff tá vendo isso ali de cima. E é um contraste bem grande com até então no mangá e no anime, porque até então, tipo, o Sanji não se dá tão bem com o Luffy. Não, verdade. Ele não sorri, assim, muito, ele é, tipo, é grosso, curto e grosso, meio quieto, assim. Sim, verdade. E nesse momento, tipo, ele tá rindo, ele tá conversando, assim, tipo, meio que de igual pra igual com o Luffy. E, tipo, você vê que ele tá feliz, tá ligado? E é nisso que o Zeff realmente percebe, assim, tá, esse cara tem que... o Zeff fala assim, olha... Tem que ir com o Luffy. Esse berinjelinha, ele fala berinjelinha em inglês, ele fala assim, berinjelinha não consegue nem segurar o sorriso ao falar do sonho dele. Exato. E aí, é muito lindo esse traço que o Oda faz, porque o Sanji tá o tempo todo com uma cara extremamente blasé, ele tá o tempo todo sem mostrar emoções, ele tem uma sobrancelha estranha, ele tem o cabelo, tipo, tampando quase todo o rosto, mas nesse momento ele desenha um sorriso tipo do Luffy, que a gente vê o tempo todo, que é gigante, de orelha a orelha e tudo mais, ele contando os sonhos dele, e aí o chefe percebe que ele tem que ir. Eu gosto muito do Baratie, é um arco bem importante, bem legal. Sanji, né? Oi? É um bom arco introdutório pro Sanji. É um bom arco introdutório pro Sanji. Ele é introduzido, dado importância, dado flashback, já constrói todo o personagem e já zarpa com ele. Tá bom, então partiu. Só uma pergunta. Ele tem algum poder pra dar esses chutes super... Não, assim, a princípio, não. O que a gente precisa saber é que ele aprendeu do Zeff, que o Zeff era muito poderoso. É que ele faz igualzinho, assim, né? Tipo... Isso. Chutes poderosos. Aí eu... Não, a princípio ele só treinou muito, mas quem sabe daqui a uns 700 assim, capítulos a gente vai ver outras coisas, mas por enquanto é isso, ele treinou muito, entendeu? É legal que é importante botar essa distinção, porque tem muito shonen que é assim, que tipo, todo mundo tem poder, assim, tem alguma particularidade especial, tipo, no One Piece tem muito personagem que é simplesmente muito forte. Isso, é verdade. Que não comeu nenhuma fruta, mas é, tipo, muito bom de luta, muito bom de espada, tem tipo o próprio Zoro Mihawk. O carinha lá, o Clarrador lá, o Capitão Kuro que mexeu o negócio aqui, ele era muito poderoso sem comer fruta, né? Mas ele era muito poderoso. Por quê? Ele treinou aquele negócio lá. O Don Krieg era muito forte. Mas ele tinha todas as armas ali e tal, e era de ouro o negócio e tudo. Don Krieg comprou DLC só. É, exatamente. E foi quebrado e derrotado, como merecia ser. おいこら今度こそでけえ獲物を取ってこいよ。おめえこそしょぼいトカゲなんか持ってくんじゃねえぞ。うるせえぞお前ら。今男と男の決闘が始まったんだ。なんだ酒が爆発したぞ。あのタレは私たちが渡したやつよ。どうなってるの？次回ワンピースルフィ怒る聖なる決闘に卑劣な罠海賊王に俺はなる。